Então vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar aí. O pessoal vai entrando, vou até fechar aqui para não ficar olhando aqui. Isso, o pessoal vai. Eu Então, gente. larguei no nosso grupo aqui um chamado que a gente está começando a live, e aí o Aham, pessoal vai entrando agora no link lá que a gente dispara. Tem um pessoal que entra sempre antes, mas aham, o pessoal vai entrando. Só para lembrar que esse evento aqui é uma promoção do nosso curso de pós-graduação de gerenciamento de obras, né? uhum. Então, hoje a gente vai ter esse tema aí com o professor convidado, que é o Ricardo. Só que for entrando aí já está sabendo de tudo. Dúvidas, ajuda, eu estou aqui no chat para colaborar. Então tá joia. Então vou iniciar, tá, gente? Então, estamos iniciando aí, né? Como prevenir problemas típicos de revestimento de fachadas. Claro, né, que 45 minutos, 50 minutos não está tempo de falar os diversos problemas que nós temos, mas a intenção é mostrar e principalmente alertar, né, nós, engenheiros e arquitetos da área da construção civil, com relação a esse tipo de manifestação patológica que pode ocorrer, né, diversas manifestações patológicas que podem ocorrer, né, no nosso revestimento, né, revestimento argamassa em nossas fachadas. Né, eu estou tentando fechar um contrato aí com nossa amiga aí, Leonardo, que está aqui, um cara que eu acompanho também, que entende muito, né, especialista na área, e ele foi muito gentil e assiste a live aqui, e qualquer coisa vai contribuir, tá? É um grande parceiro aí, um cara bastante conhecido no Brasil. Vamos lá. Passando aqui. Gente, uma questão muito importante, né, que eu gostaria de estar ressaltando, é que as construções, de uma maneira geral, né, a gente tem visto o quê, né? A NBR 15575, a norma, a famosa norma de desempenho. Então, a norma de desempenho, ela veio, né, para quê, principalmente, né? Para conforto, segurança de seus usuários e também, né, ela especifica muito a questão da durabilidade, vida útil das edificações, conforme eu coloquei para vocês, né? Então, durabilidade, né, uma questão, um material, uma edificação durável, é claro que depende de diversas características, né, de materiais, de execução, de projeto. Durabilidade é uma palavra simples, fácil de entender, porém, para se atingir a durabilidade, são diversos fatores, tá? Você não vai avaliar somente um time de futebol por um jogador, você vai avaliar por todo o conjunto, né, por todo o time, desde o técnico até, né, o zagueiro, o goleiro, atacante. Então, essa é a durabilidade, tá? A durabilidade depende do time todo, tá? Então, colocando aqui, passando aqui. Então, uma questão que eu acho legal da gente colocar, né, que eu coloquei essas frases aí, né, geralmente o professor Vanderlei, tudo que é construído se degrada, né? É um processo inevitável, mas previsível. Um aço virará ferrugem em milhões de anos ou em um ano, né? A resistência de uma maçaneta de escola não pode ser a mesma de uma residência, tá? Então, eu gosto de chamar a atenção aqui, deixa eu colocar aqui, só, deixa eu ver a tela aqui, engraçado, deixa eu ver um negócio aqui. Então, gente, essa é uma questão bastante interessante, porque vocês podem ver que, vou pegar um exemplo aqui, ó, que a gente colocou aí, ó, a resistência de uma maçaneta de uma escola não pode ser a mesma de uma residência. Claro que de uma escola vai ter uma maior ação, maior esforço, gente abrindo, fechando, batendo, forças diferentes. É um local não adequado para utilizar, por exemplo, uma maçaneta de uma casa, que é uma maçaneta mais frágil. Então, vocês começam a entender, né? Claro que é uma frase simples aí, mas que você precisa entender o meio, né? Quais solicitações estarão expostas, né? À sua estrutura, à sua edificação. A mesma situação aqui da maçaneta, tá? Então, coloquei isso aí. Manifestações patológicas, né, afetam a estética, né, inicialmente a estética, a segurança, a utilização e, né, claro, obviamente, a durabilidade das nossas construções, tá? Claro que para um leigo que chama atenção, claro que é a estética afeta e muito, né, afeta a questão comercial, todos esses aí afetam, né, principalmente a questão comercial, mas é a estética que vai chamar a atenção de todos, vai chamar a atenção para aquela manifestação patológica, que eu vou explicar mais à frente para vocês. Muita gente chega e fala, ó, você viu aquela patologia? A gente não enxerga patologia, né, pessoal? A gente enxerga manifestação patológica, que eu vou estar falando mais à frente. Então, uma foto aí do professor Felipe, né, que ele cedeu para mim, olha aí essa fachada aí, né? Então, de uma maneira geral, nós aprendemos o quê, né, na faculdade? Pelo menos a minha geração, e eu acho que o do professor
né? Leonardo, que está aí na sala, também. Então, a gente aprendeu na nossa época a projetar e construir. Então, projetar e construir, projetar e construir. Hoje, hoje eu observo que as gerações, né, que estão formando agora, as gerações mais novas, esse assunto de durabilidade, de manutenção, vocês estão muito mais envolvidos do que na minha época, tá? Então, na minha época era somente projetar, dimensionar e construir. Então, não associávamos que essa questão da manutenção era tão importante como a gente tem visto, né, nos últimos tempos. E é importante, né? Muito importante. Você, quando compra um carro, você não sabe, né? Geralmente a pessoa não sabe de quanto tempo tem que trocar um óleo, sabe se não trocar o óleo o motor vai fundir, se o motor fundir, ele é o culpado, né? Ele vai ter que ir lá, por quê? Porque ele recebeu o manual, né, de manutenção, de quanto tempo tem que trocar o óleo, quantos quilômetros, ou o tempo que chegar primeiro. A mesma forma, né, pessoal, está acontecendo em nossas edificações. Então, o construtor é responsável, né, de repassar ao seu cliente, o seu usuário, né, da edificação, um manual também de manutenção da sua edificação. E isso é legal, porque resguarda, né, nós, construtores, né, engenharia civil, né, engenheiro civil ou arquiteto. E antigamente não, né? O pessoal comprava a residência, e hoje muita gente pensa também nisso, que comprou a residência não precisa de manutenção. Né? Aí com o tempo começa a dar um problema, uma pequena infiltração porque ele não olhou o rejunte, porque ele não cuidou da maneira adequada, não limpou a calha de sua residência, e aí começa a xingar a construtora, né? Entre aspas. Ah, a construtora não presta, o engenheiro não presta, o arquiteto não viu isso. Então, de uma maneira geral, então na minha época era somente projetar e construir, e hoje eu creio, né, eu tenho observado no dia a dia que as gerações de hoje estão mais ligadas nessa questão de manutenção, de durabilidade, né, do diagnóstico, né, o engenheiro diagnóstico que a gente tem falado. Então, vocês podem ver aí, né, eu coloquei umas fotos aí, então, pessoal estudando, atuando na obra já, construindo, e ali formado, né, então a turma de engenharia, essa turma de engenharia que vocês estão vendo na foto aí é a minha turma, em que esse caboclo que vos fala é esse aí da foto, tá, só por uma questão de curiosidade aí, tá. Gente, porém o ciclo de vida de uma edificação é muito mais amplo, né? Muito mais amplo que somente projetar e construir, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, tais fatores, né, têm chamado a atenção da comunidade da construção brasileira para a necessidade do projeto, né, elaborar um projeto a fim de chegar a uma edificação durável, né, projeto para a durabilidade, do maior controle do projeto e execução, e do constante monitoramento e ou manutenção das construções, tá? Então, cada vez mais, né, a comunidade da construção, as empresas de engenharia, o nosso mercado tem se voltado em atingir, né, tentar atingir o ideal nas nossas construções, né? A gente sabe que tem diversas interferências, mas que cada vez mais, né, tem tido projetos, estudos, né? A NBR 15575 que eu coloquei para vocês aí, um ponto importante dela que eu vejo é que ela está com um holoforte, né? Iluminou cada vez mais a responsabilidade do projetista, tá? Que ele tem que citar principalmente a vida útil. Então, o projetista, ele é responsável por conhecer o meio que você está colocando a sua edificação, o meio que ele está projetando. Um projetista que projeta aqui para Goiás é totalmente diferente se fosse projetar, por exemplo, para a Bahia ou lá para o Rio Grande do Sul. Um ambiente é diferente. Na nossa região aqui, os nossos agregados, nós utilizamos agregado graúdo, né, utilizamos mica-xisto, guinais. Então, geralmente para o norte, nordeste, o pessoal já utiliza mais seixo rolado. Então, há essa caracterização, essa diferenciação, tá? Então, é importante conhecer o ambiente que você está projetando. O grau de agressividade, a cor que a NBR 6118, né, de concreto, especifica isso muito bem, né, a questão da espessura, o cobrimento do concreto. Então, cada vez mais se torna importante conhecer, né, principalmente as normas e que o mercado está utilizando para tentar atingir ou melhorar cada vez mais a durabilidade das nossas edificações, tá? Então, a NBR 15575, 2013, a famosa, né, desempenho de edificações habitacionais ou normas de desempenho, conforme eu coloquei para vocês aí, ela tem o intuito de melhorar a qualidade das construções habitacionais, tá? Ela é voltada para edificações habitacionais. Leve em conta a durabilidade e vida útil das estruturas e suas partes, tá? Então, é um problema que ocorre em todo mundo, e até com nós mesmos, né? É a questão da redução de desempenho. A redução de desempenho é um problema que ocorre em todas as áreas, tá? E é um problema mundial, e não seria diferente na nossa área da construção civil, tá?
Então, a redução de desempenho, ela pode estar associada a baixa qualidade dos materiais de construção, por problemas de projeto, por problemas de execução, por problemas de uso, né? O morador ou os usuários das nossas edificações não sabem a maneira correta de utilizar, sobrecarrega de uma forma errônea, né? E por falta de manutenção, né? Como eu falei, ou por conjunto desses, né? De dois ou mais, né? Conjuntos ou de todos os problemas envolvidos, tá? Então, uma questão bastante interessante que eu coloquei para vocês, se vocês tiverem a oportunidade de ler depois, é sobre a lei de Sitter ou a famosa lei dos 5, tá? O que significa isso, né? Se você não investe ali, ó, por exemplo, R$ 1 no projeto, se você esquece de investir esse R$ 1 no projeto, quando você for investir esse R$ 1 que você esqueceu lá no projeto, na execução, você vai estar gastando R$ 5 já. Não, você não gastou ali na execução os R$ 5. Você deixou aquele R$ 1 lá do começo, você não gastou nem no projeto, nem na execução. Então, você vai gastar R$ 25 na manutenção preventiva. Não, você não gastou em nenhuma, vai na manutenção corretiva. Então, aquele R$ 1 que você poderia ter investido lá no projeto, quando chegar na manutenção corretiva, você vai estar investindo R$ 125. Então, essa é a famosa lei do Sitter, né, ou lei dos 5, né? Adiar uma intervenção significa aumentar os custos diretos em uma razão de progressão geométrica de 5. Então, pelos estudos, né, que o pessoal tem, pelas análises que eles fazem, compensa muito mais, né, investir em projeto. Então, investir em projeto não é desperdício, né? A intenção do projeto é você economizar lá na frente, ter uma obra mais assertiva, é questão de compatibilização de projetos, dimensionamento correto. Claro que tudo isso que você envolve é para você cada vez mais não ter problemas na sua obra, né? A maneira que eu penso, né, eu trabalho na área hoje de gerência de projetos, o ideal, o projeto é chegar na obra, né, para a equipe de obra executar exatamente o que está no projeto, de uma maneira a não ter dificuldade em executar, porque eles têm muita coisa para pensar. Eles têm que pensar na equipe, na produtividade, na solicitação de material, na qualidade, na execução, como executar tudo nisso. E aí chegar lá ainda ter problema com o projeto é muito complexo, tá? Muito complexo. Eu sei que é difícil também, né? Toda a área é difícil, não é fácil, demanda dedicação, né? A gente sabe muito bem disso. Para ter um bom empreendimento em todas as áreas, né? Se você quer atuar de uma forma correta, você tem que ter dedicação. Então, desde a escolha, né, da sua equipe de projetos, de projetistas, né, tentar desenvolver o mais rápido possível os projetos, então, trabalhar de uma forma bem antes, trabalhar com uma forma, um prazo adequado para o desenvolvimento dos projetos, porque depois que você começa a obra e você não tem um projeto, com certeza essa obra irá dar muitos problemas, tá? Até durante a execução, né? Por exemplo, por falta de projetos. Então, eu costumo colocar aqui, eu gosto de colocar nessa apresentação aqui, né, alguns sinistros, né, que chamaram a atenção do Brasil, ocorridos no Brasil. Um que é muito famoso, quando nós estamos na faculdade, é bastante comentada a situação, né, eu era criança, eu lembro quando ocorreu, não era criança, né, já era um adolescente, então, quando um jovem adulto, então, Palace 2, né, foi bastante noticiado, na época que ocorreu essa tragédia aí, né? Palace 2 foi um edifício residencial construído na Barra da Tijuca, né? No Rio de Janeiro, que foi implodido dia 28 de fevereiro de 1998, uma área nobre do Rio de Janeiro. Então, quando vocês veem uma imagem aí, ó, vocês estão vendo aí a implosão, gente, claro, né? Para começar, né? O pior de todos, né? O sonho dos familiares, ou então, né, as mortes que ocorreram, isso aí não tem preço, então é muito triste. Mas chegar nesse ponto aí, acontecer isso aí, muita gente falava que era porque utilizou a areia, né, usou a areia da praia. Não é essa questão de utilizar a areia da praia, tá? Se você tem um agregado, areia, agregado miúdo, e você faz os ensaios de acordo com a NBR 7211, né, que é agregados para argamassa e concretos, se passou de acordo com os ensaios, você pode utilizar. Tanto é que tem uma construção ali no Uruguai, que o pessoal eles atravessavam ali, roubavam a areia de Porto Seguro e voltavam ali para o Uruguai. Eu não me recordo o nome da cidade, eu tive a oportunidade de ir lá, e até hoje tem construções que foram utilizadas a areia, né, de Porto Alegre. Então, esse não foi o motivo. Então, realmente, depois fazendo a análise, identificou-se o quê? Que foi erro estrutural, tá? Erro estrutural de cálculo. Outras situações que eu gosto
te mostrar, né? Então, a Arena Fonte Nova, esse 25 de novembro de 2007, me chamou a atenção porque na Arena Fonte Nova, quando estava correndo esse jogo, foi um time da Série B, tá? Aqui da nossa cidade, né? Do nosso estado, Vila Nova, e está em primeiro, tá, gente? Desculpa aí quem é da Série B, mas Vila Nova está em primeiro e vai subir para a Série A. Então, não sou vilanovense, tá? Mas vou torcer para o Vila Nova subir. Então, aconteceu esse acidente, tá? Então, isso aí denota, vocês estão vendo a altura aí, né? Caíram pessoas daí. Então, denota a falta de manutenção, né? No nosso caso aí, dos nossos estádios. Então, o pessoal tem se atentado muito à manutenção dos estádios, o Corpo de Bombeiro está atuando de uma forma bastante significativa nos últimos tempos. Então, eu vou passar para vocês um vídeo aí, só para vocês verem, tá? Como é que foi noticiado na época. Subiu para 7 o número de mortos na maior tragédia da história do futebol brasileiro. Mais de 40 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu na arquibancada do estádio da Fonte Nova, em Salvador, durante o jogo entre Bahia e Vila Nova. 60 mil pessoas foram ver o jogo. O Bahia conseguiu se classificar da terceira para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Era para ser uma festa. Virou pesadelo. O estádio estava lotado, com mais de 60 mil pessoas. O Bahia enfrentava o Vila Nova de Goiás pela Série C do Campeonato Brasileiro. A parte de concreto que cedeu ficava no meio da arquibancada superior. 12 pessoas caíram de uma altura de 15 metros. Eu só sabia que o pessoal estava caindo. Só isso. Só viu aquele tumulto assim, de gente descendo assim, tudo bolo assim, ó. Foi horrível, horrível. As vítimas foram socorridas por policiais militares que faziam a segurança da partida e por equipes de emergência. Até mesmo torcedores ajudaram no resgate. Os feridos foram levados para 4 hospitais de Salvador. Estamos providenciando o primeiro atendimento de todas as vítimas do acidente. Nós estamos com as equipes reforçadas. Temos que distribuir para o atendimento ser mais ágil. O estádio da Fonte Nova foi construído na década de 50 e nunca passou por uma reforma geral. A parte da arquibancada que cedeu foi reformada há 37 anos. Mas, de acordo com o Corpo de Bombeiros e a Superintendência de Esportes da Bahia, responsável pelo estádio, a estrutura era antiga e precisava de manutenção. Mostra também um pouco da deficiência do próprio estádio, né? Tem que ser repensado. A gente, quando diz que tem que ter um novo estádio e muita gente questiona, as razões são expostas dessa maneira. No final do jogo, mais confusão. Os torcedores que não conseguiram entrar no estádio para ver a partida invadiram o campo. O alambrado foi destruído. Deve começar hoje a perícia que vai indicar as causas desse desabamento. O repórter Ricardo Ismael está em frente à Fonte Nova. Ricardo, o estádio está interditado. Está sim, Renato. Bom dia. O governo do estado determinou a interdição da Fonte Nova e ainda hoje deve começar uma perícia para apontar as causas do acidente. O estádio foi construído na década de 50 e, como nós acabamos de ver na reportagem, não passou por nenhuma reforma geral. O Ministério Público Estadual já havia pedido a interdição da Fonte Nova por falta de condições de segurança. E um estudo feito pelo Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia apontou a Fonte Nova como o pior estado entre 29 vistoriados no que diz respeito à manutenção e segurança. Bom, portanto, ainda hoje deve começar esta perícia que vai apontar as causas do acidente, reforçando 7 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas nesta que é a maior tragédia do futebol baiano. Até ontem, a maior tragédia em jogos de futebol no Brasil havia acontecido em 1973, em Teresina, no Piauí. Foi no jogo entre Tiradentes e Fluminense. 4 pessoas morreram. Outros acidentes não saem da memória. A cena mais conhecida antecedeu a final do Campeonato Brasileiro de 92. 20 minutos antes do horário previsto para a decisão entre Flamengo e Botafogo, a grade de proteção da arquibancada do Maracanã cedeu. Pelo menos 20 torcedores do Flamengo despencaram sobre outros torcedores que estavam nas cadeiras. Quase 100 pessoas ficaram feridas. 3 morreram. 8 anos mais tarde, em 2000, novamente no Rio de Janeiro, novamente numa decisão. Gente, parar aqui. O que acontece, né? Então, vocês estão vendo aí que é falta de manutenção, né? O pessoal não se atenta a essa questão. Claro que agora a justiça está pegando. E quem mais entende, né?
dessas questões de manutenções, que as edificações têm que ter essas manutenções, são os advogados, tá? E uma coincidência, né, uma situação assim, claro que uma situação triste, mas uma coincidência é que o meu colega Leonardo, que está aqui assistindo a nossa aula aqui, a nossa palestra, ele estava de plantão na Polícia Técnica quando aconteceu, né, essa tragédia aí na Arena Fonte Nova. Não é, Leonardo? Você está aí? Positivo, eu estou aqui. Eu passei nesse concurso para a Polícia Técnica na Bahia em 16 de janeiro de 2007. Isso aí foi em novembro de 2007, né? Eu era recém-empossado. Aí o que aconteceu? Eram 2 períodos por dia lá em Salvador, na coordenação de engenharia legal, e eu fiquei no plantão durante o dia, e meu colega ficou durante a noite, nós revezamos, né? E caiu para ele lá. E foi uma confusão, viu? Porque foi uma coisa assim que nunca tinha acontecido em grande escala, uma situação dessa, o acionamento da Polícia Técnica. E foi uma coisa atípica mesmo. Valeu. Muito triste, né? Que aí a gente passa a observar cada vez mais que as E a conclusão do edificações... laudo foi falta de manutenção mesmo, degradação da estrutura, falta de manutenção aliado ao esforço dinâmico da torcida, né? Pulando. A fadiga, né? A coisa que a época que o Estado foi, dizem que a época que o Estado foi planejado, não se imaginava essa atitude dos torcedores pulando, né? Fazer o cálculo através de outros fatores, mas não desse. Aí aliou com falta de manutenção, oxidação, pronto. Deu no que deu. Aconteceu a tragédia. Obrigado, viu, Leonardo? Obrigado. Gente, então, né, essas ocorrências têm chamado cada vez mais a nossa, né, atenção da comunidade da construção. Então, necessidade, conforme eu falei para vocês, necessidade de um projeto para atingir, né, a durabilidade, de maior controle do projeto e execução de novas edificações, né, e da necessidade constante de monitoramento e ou manutenção das obras existentes, tá? Então, a norma de desempenho, a 15575, define vida útil de projeto, FUP, que a gente chama como período estimado de tempo para qual um sistema projetado a fim de atender aos requisitos de desempenho estabelecidos nessa norma, considerando atendimento aos requisitos das normas aplicáveis. Ou seja, o projetista é responsável, né, em relatar, em atingir, né, e falar qual que é a vida útil de projeto, porém, isso não significa que a sua edificação vai chegar nessa vida útil de projeto, né, porque você também é responsável para conseguir chegar nessa vida útil de projeto. Então, se você faz toda a manutenção correta, tudo que é prescrito, de acordo com a NBR 5674, que é de manutenção, aí sim pode ter certeza que você vai chegar e vai até passar desse período de vida útil, tá? Então, o que é durabilidade? A ideia de durabilidade refere-se à condição de duradouro, sustentável, o que pode durar uma grande quantidade de tempo. Então, a durabilidade é uma qualidade apreciada em todos os produtos, tá? Uma das menos, então eu acho legal essa fala também do professor Vanderlei, ele fala assim, ó, uma das menos discutidas ferramentas para melhorar a sustentabilidade da sociedade é o aumento da durabilidade dos produtos. Então, vamos pensar no nosso caso na construção civil. Então, você tem um problema ali, você colocou um material de baixa qualidade, você não projetou de forma, né, não pensou na durabilidade, aí você vai e utiliza um produto, vamos lá, um revestimento argamassado que você não utilizou um produto de boa qualidade. Então, com o tempo, você vai lá e você tem que substituir, retirar, você está gerando entulho, retirar, né, que na construção civil, para corrigir, você tem que tirar ou quebrar. Então, você vai retirar e fazer um novo revestimento argamassado, um novo reboco. Então, você está degradando o meio ambiente, porque você está gerando entulho, e você está retirando, né, recursos naturais, né, areia, agregado miúdo, porque você tem que recompor a nossa edificação. Então, se você tem um produto durável, isso não vai acontecer. É a lógica. Tudo que apresenta durabilidade, né, você consegue, claro, né, ter essa questão aí da sustentabilidade. Então, é uma fala assertiva, né, do professor engenheiro Vanderlei John, que uma das menos discutidas ferramentas para melhorar a sustentabilidade da sociedade é o aumento da durabilidade dos produtos, tá? Quais são as vantagens? Menor necessidade de produto de reposição, conforme eu relatei para vocês, menor consumo de recursos naturais, conforme também relatei, e menor quantidade de entulho, tá? E conforme eu falei para vocês, só na construção é normal demolir
para chegar até o componente a ser substituído ou reparado, tá? Para vocês terem uma ideia, né, saiu na revista Fórum da Construção, os custos anuais de manutenção, eles variam muito, tá? Sendo, em média, aí 1% o custo da construção ao ano, a um valor típico, né, para os edifícios. Então, fala ali que pode ter um gasto aí de até 1% do que foi, né, gasto na edificação. Então, algumas construtoras aqui de Goiânia, tem alguns amigos coordenadores que me passam esse benchmark das suas empresas. Eu conheço construtora que está chegando a 0,85%, tá? E eu conheço construtora que já aproximou, já passou de 4%. Então, claro, né? É claro que não é o foco aqui, mas a gente sabe que uma construtora, uma empresa que tem planejamento não é fácil, tá? Planejamento não é uma coisa simples de se fazer. A gente, durante a faculdade, a gente não vê essa questão de planejamento, então é uma matéria no último ano que é muito rápido, mas toda empresa, né, principalmente na nossa situação, construtoras, em que investe em planejamento, com certeza ela está perpetuando a sua história, tá? Você tende a ter um ciclo, uma melhoria dos seus processos, tá? A tendência é perpetuar. Construtoras que não têm planejamento, que não tem um ciclo, não tem uma rotina, não tem melhoria dos seus procedimentos, treinamento da sua equipe, adoção de novas ferramentas, atualização de normas, treinamento da equipe, reciclagem da sua equipe, pode ter certeza que essa empresa, se ela estiver no mercado, ela está tomando prejuízo, ou então, né, quando o gestor que está tomando conta dessa empresa, está tudo aqui na cabeça, falecer, essa empresa tende a quebrar ou sumir, tá? Não vai ter a sua perpetuidade, tá? Então, a norma de desempenho é dividida em 6 partes, tá? Requisitos gerais, estrutura, piso, vedações verticais, coberturas e sistemas hidrossanitários, tá? Ela entrou em vigor em julho de 2013, especificamente dia 9 de julho de 2013, tá? Então, ela está aí. E o que é, né? Por que antigamente a gente não dava muita atenção à norma de desempenho, mas de lá para cá, né, 2013 para cá, todos os projetos que foram aprovados após esse período, né, 9 de julho de 2013, tem que seguir a norma de desempenho. Projetos anteriores a isso não necessitavam seguir, claro, tinham sido aprovados na lei antiga, né, na normalização antiga. Então, o que é a grande vantagem, né, que a gente tem esse receio com a norma de desempenho? As outras normas prescritivas, elas relatam para você, tá? Executar utilizando tijolo dobrado na caixa da escada para resistir o tempo ao fogo, X horas. Utilizar, fazer, ensina tudo. Então, você pega ali, ela descreve e você faz. Então, você fez de acordo com a norma. É uma situação. A norma de desempenho, não. A norma de desempenho, ela quer o quê? Ela quer cobrar resultado. Então, ela fala, ó, executar uma alvenaria que reduz em 30% decibéis externo. Como que eu vou fazer isso? Ela não fala como você fazer, ela exige. Ela quer que você atinja o que está descrito. Então, você tem que atingir o que está especificado. Então, com isso, surgiram novos materiais no mercado, novas metodologias construtivas, problemas que antes estavam sanados estão voltando, novos produtos, novos materiais no mercado. Então, essa é a grande dificuldade da norma de desempenho. Então, por exemplo, a norma prescritiva, as paredes externas da edificação deverão ser construídas com um bloco cerâmico de espessura mínima de 14 centímetros. Beleza, você consegue o bloco e ele 14 centímetros. A norma de desempenho, as paredes externas da edificação deverão proporcionar um índice de redução sonora. Como fazer isso? Não fala, tá? Não fala como fazer, você tem que atingir. Vida útil de projeto. Então, claro que, né, que está especificado na tabela 1, né, da norma de desempenho, né, a primeira parte da norma de desempenho. Então, vocês podem ver aí, ó, que o sistema estrutural, por exemplo, o mínimo 50, intermediário 63 e superior 75. É claro que a empresa que executa de acordo com a norma de desempenho pode fazer propaganda e falar, ó, nós executamos de acordo com a norma de desempenho. De uma maneira geral, nossas edificações, ela já atingem a vida útil de projeto mínima, tá? Mas eu nunca vi até hoje uma construtora, por exemplo, falando que está executando a edificação com os padrões vida útil de projeto intermediário e superior. Eu ainda não vi, né? Eu não vi ainda ninguém assumir isso, tá? Então, tem aí o que nós vamos falar, né? O que estamos falando aqui, a vedação vertical externa. Então, vocês podem ver aí que o mínimo, né? 40 anos, né? A vida útil de projeto, 50 intermediário e 60 superior, tá? Esse gráfico eu acho legal, porque representa o quê, né? Vocês têm ali o desempenho da edificação, né? E a vida útil ali, né? Da nossa edificação.
quando você executa as manutenções de forma correta, qual que é a tendência aí, né, da vida útil do seu projeto, né, a vida útil ali com a manutenção? É aumentar. Então, vocês estão vendo ali que quando você não executa, é claro que o desempenho, né, vai acabar ali mais rápido possível, né? Então, esse gráfico demonstra bem, né, o que a manutenção envolve. Mesma coisa a gente está fazendo a manutenção no nosso carro. E uma coisa bastante interessante se falar, que a equipe de manutenção predial, que tem um síndico, contrata ali o pessoal para fazer aqueles bicos ali, né, não é responsável por realizar grandes reformas ou alterações superficiais nas edificações, tá? Então, geralmente, o síndico é aquela pessoa que está com tempo para assumir ali a gestão do condomínio, e na hora de contratar alguém para fazer uma reforma ou executar algum serviço de manutenção na sua edificação, eles visam preço. Claro que preço é importante, né? Preço é importantíssimo, eu sempre vou procurar preço. Mas uma coisa que eu não posso deixar de todas as minhas análises é qualidade e execução de serviço. Então, a qualidade, a durabilidade, então, isso aí é uma premissa para todos que eu vou fazer o orçamento. E depois eu vou discutir o preço. E isso geralmente não acontece, tá? Então, geralmente, síndicos, gestores de edificações são pessoas leigas e que contratam também pessoas leigas no assunto que não sabe ali, né, às vezes surgiu um problema, vai ali e passa o famoso batonzinho, esconder na massa. O problema pode voltar? Pode, né, pode voltar e geralmente volta. O ideal é contratar profissionais especializados, que entendam, né, eu vou mexer na fachada, eu quero dar um tratamento na fachada. Não é só contratar um pintor para descer a cadeirinha ali, minha fachada tá legal. Não, contrata um profissional, né, contrata um profissional expert no assunto, igual o nosso amigo Leonardo, que está aqui na sala, o engenheiro Leonardo, ele trabalha nessa área há muito tempo, né, ele é contratado, então vai lá, faz a análise da sua fachada, faz o ensaio, né, bate estaca, verifica as suas juntas, verifica se está tendo infiltração, verifica toda a situação que for necessária, ele verifica e vai dar um laudo e um diagnóstico, falar, para você solucionar o problema da sua fachada, você tem que fazer isso, tá? Mas é muito mais barato você contratar o projeto, gastar R$1 no projeto ali, do que R$125, né, ali na etapa de manutenção corretiva. Então, sai mais barato contratar o projeto. Quer falar, Leonardo? Sim, sobre isso que você falou agora é interessante. O prédio de fachada gira em torno de R$10.000. Um prédio de 20 pavimentos para cima, né? Nessa faixa assim. Tem mais caros, mas é nessa faixa assim. Aí o que aconteceu essa semana? Uma pessoa de São Paulo me ligou, Leonardo, uma pessoa me indicou você. Eu falei, pô, não, você nem quem é. Você pode nos ajudar? Eu falei, posso, qual é o problema? Não, a construtora X aqui, de Santos, usou porcelanato 60 por 60, do primeiro ao quarto pavimento, e depois de 5 anos está começando a desplacar, inclusive desplacou uma e caiu assim na porta na hora que a pessoa ia abrindo a porta do carro, sorte que, por causa de 30 segundos, não caiu no braço da pessoa e decepou o braço dela. Eu falei, pô, caramba, foi o extremo que aconteceu. Assim, não tão extremo porque não chegou a matar ninguém, né? Aí, o que você pode nos ajudar? Aí ele falou que a construtora entrou em contato com ele e fez um acordo. Nós entramos com material e o condomínio entra com mão de obra. Falei, tudo bem, mas qual foi o material que a construtora indicou? Não, ela entregou o mesmo porcelanato 60 por 60. Eu falei, temos um detalhe aí. A norma 13755 de 2017, que fala de projeto e execução de fachadas com revestimentos cerâmicos, aderidos com argamassa colante, limita em 900 centímetros quadrados a área de cada placa. Ou seja, 30 por 30. Essa sua aí, 60 por 60, é muito maior, né? É o dobro. Então, aí eu quis explicar para ele de forma gratuita que já começou errado, já começou o acordo errado, né? Aí o que eu faço, Leonardo? Você liga para a construtora, fala que eles estão entregando produto fora de norma, com dimensão fora de norma, e aí ele me agradeceu, falou com a construtora. Aí vão trocar, aí perguntou, e agora? Eu falei, isso sem ganhar nada, né? Só no 0,800. E agora é o seguinte, você vai ter que retirar todo o porcelanato aí, e fazer o teste da sua base, que é o seu reboco, porque não adianta nada. Eu não sei se seu reboco está esfarelando, se a superfície dele está frágil, se tem fissura, se está batendo fofo, e se está com a resistência para receber um novo revestimento. Conclusão, ele captou essa minha dica, né? Vai contratar uma empresa só de ensaio, vai gastar R$10.000, só de ensaio. E mais o projeto fachada, mais os R$10.000. Já vai gastar R$20.000 aí, tá entendendo? Então, um gasto desnecessário
E vamos agradecer que aquele porcentagem 60 por 60 não decepou nenhum dedo, nenhum braço da pessoa que estava abrindo a porta do carro. Por 30 segundos foi evitado o acidente. Então, tá vendo assim? Isso estou falando de 20 mil de imediato, daqui em uma semana, né? Fora o custo para retirar o reboco, refazer tudo, o pessoal morando. Caçamba, cliente, morador enchendo o saco. Entendeu? E é uma empresa Obrigado, grande, Leonardo. uma das maiores de Santos, viu? Uma das maiores de Santos. Não, gente, é isso mesmo. E tinha projeto de fachada. E tinha projeto de fachada na faixa de 25 mil reais de um cara lá de São Paulo, lá, top das galáxias, e deixou passar isso daí, tá vendo? Complicado. É muito importante. E sem falar, né, você citou aí a norma 3755 de 2017, ela fala que é obrigatório o projeto de fachada desde 2017, né? Ela é obrigatória. Na verdade, eu vou dar até uma dica para o pessoal aí que faz laudo de fachada. Na verdade, é bem antes que é obrigatório. Se você pegar uma das normas que estão dentro da 3755, que é a 7200, ela fala lá em revestimentos. De revestimento. Ela fala de um dos itens lá dela, assim, para começar a execução da fachada, deve-se ter em mãos o projeto. Ou seja, já está falando que tem que ter o projeto para a execução da fachada antes de começar a fachada. Então, se for pegar pelo pé da lei, pé da norma, desde 1998 já tinha que ter projeto de fachada. E essa dica aí é bom para o pessoal botar na conclusão, né? E para ajudar os condomínios aí, para a construtora apresentar o projeto, que não terá, né? Então já é a causa ganha. Não, o projeto sai muito mais barato do que ter problema de desplacamento. Assim, muito mais barato se esse desplacamento pegar numa pessoa, tá? Gente, obrigado, viu, Leonardo? Então, prazo de garantia conforme a 15.575, tá? E tem aí fundações, estrutura, impermeabilização, integridade, aderência, revestimento, estanqueidade. Então, esses são os prazos de garantia, né? De acordo com a norma. Lembrando que é de extrema e fundamental importância você associar o seu prazo de garantia à vida útil, à durabilidade do seu material, tá? Às vezes fala assim, você vai dar garantia de quanto tempo? Não, vou dar garantia de 10 anos. E aí o seu poliuretano, o seu PU, a garantia dele é de 5 anos. Você não vai dar 10 anos, tá? Você vai dar 5 anos em função do produto que for utilizado, que está dentro das normas. Isso fica essa dica aí legal para vocês, tá? Então, patologia. Então, esse termo patologia, né? O que é? Então, patologia, né? Patos, doença, logia, estudo, logo é estudo a doença, né? Trata-se de um conceito antigo da medicina e que nós adotamos aqui na nossa área, né? Na engenharia, na construção civil. Então, a patologia é o estudo da doença. Então, você não vê a patologia, tá? A gente vê a manifestação patológica. Então, câncer, né? Vou bater na madeira aqui, né? Câncer é muito triste, né? Então, câncer. A pessoa pode ter câncer, mas só que esse câncer não desenvolveu, né? Ele está ali, tem tudo para ter o câncer, está ali a patologia ali instaurada no corpo dela, só que não desenvolveu. Manifestou? Não manifestou. Aí o cara vai fazer, sei lá o quê, fura a orelha, alguma coisa, tal, start ali, começa a ter um problema, tal, e começa a criar uma mancha. Aí chega lá no médico, o médico fala, ó, isso aí é câncer de pele. Então, o que você está enxergando, né, uma manifestação da patologia. É o que acontece com as nossas edificações, tá? Ela é 100% íntegra? Não, ela tem patologias nela. Só que essa patologia pode vir a se manifestar ou não, tá? Ou não, gente. Então, fica essa dica aí, né? Então, a patologia é a ciência que estuda as doenças, anomalias e atua na prevenção, né? Profilaxia. E no tratamento, né? Terapia de problemas que podem afetar nossas construções, com o objetivo de termos edifícios saudáveis, preservando o seu desempenho e aumentando a sua vida útil, tá? Mais na frente eu vou mostrar para vocês, Leonardo da Vinci, ele até comparava, né, os médicos com os engenheiros e arquitetos. Então, né, a pessoa para tratar, o médico, você está com uma dor de cabeça, você está passando mal, às vezes um sorrisal, né, não vai resolver o problema, né? Às vezes uma aspirina, não, tome, às vezes o problema é totalmente diferente, né? Às vezes você pode ter um problema aí que está desenvolvendo, que remédio, se você não analisar a fonte do problema, essa manifestação patológica pode levar à morte. A mesma coisa ocorre nas nossas edificações. Não adianta, por exemplo, eu ir lá e reconstituir o meu concreto, né, tá tendo uma oxidação, uma corrosão lá, se eu não tratar a corrosão, né? O problema é o quê? O problema foi a corrosão? Foi. Eu vou cuidar do concreto, né? Vou ali e resolvo o problema.
a corrosão cessou, a minha estrutura, seção transversal do aço, está ok, eu vou ter que reconstituir, como é que está meu concreto, né? Eu vou ter que fazer ali uma proteção, se foi carbonatado ou não, você precisa entender. Então, geralmente, né, então, o que eu observo é o seguinte, os engenheiros patologistas que a gente fala, é claro que estuda os problemas, só que vocês vão ver que a maioria dos problemas está associado principalmente a projetos no Brasil, tá? Principalmente a projetos e a execução. Então, quando você sabe a maneira correta de executar, é porque você já está prevendo que se você não executar daquela forma, lá na frente você vai ter uma manifestação patológica. Então, não adianta você falar, aí você começa a entender por que pode ter acontecido aquele problema. São diversos fatores, tá, que pode ocorrer o problema. Então, desplacamento com revestimento cerâmico da fachada. Não é só um problema, pode ser o próprio revestimento cerâmico, pode ser o tempo da argamassa em aberto, pode ser o chapisco que não aderiu ao seu substrato de forma correta, pode ser a expansibilidade do meu revestimento cerâmico. Então, você começa a entender quais são as possíveis causas e, através da análise, né, você vai verificar ali e realmente identificar qual foi o problema que ocorreu na sua fachada. É a mesma coisa os médicos fazem, vão fazendo exames até identificar qual que é a sua real, né, por que a sua manifestação patológica, qual foi a patologia da sua manifestação patológica. Da mesma forma acontece. Então, a patologia das construções pode ser entendida como a parte da engenharia que estuda os sintomas, os mecanismos, as causas e as origens dos efeitos das construções, tá? A compreensão das manifestações patológicas, seus fenômenos e mecanismos, é importante tanto na intervenção para a recuperação, óbvio, como também na produção de obras mais duráveis. Então, quando você entende por que aquilo acontece, que pode acontecer, que a manifestação patológica é prejuízo para todo mundo, principalmente para o morador e também para a construtora, né? Então, isso é muito ruim. Então, construtora que tem planejamento, voltando mais uma vez à questão do planejamento, né? Quem trabalha na área de planejamento pode ter certeza que não fica sem emprego, né? Não fica sem trabalho. Então, geralmente, a construtora que é inteligente, que tem planejamento, ela pensa o quê? Tivemos quantas recorrências de manifestações patológicas no edifício que nós entregamos? Ah, tivemos 800. Dessas 800, qual foi a maior incidência? Infiltração. No próximo, ela vai falar assim, vamos desenvolver um projeto de impermeabilização a fim de sanar isso aqui, vamos contratar os melhores projetistas. Com certeza, ela vai estar melhorando o seu sistema e vai estar diminuindo o seu prejuízo ou praticamente zerando, tá? Mas zerando, eu acho que não, sempre tem um probleminha ou outro, mas com certeza ela vai estar evoluindo. Então, isso depende do quê? De uma boa gestão, né, do empreendedor, do dono da construtora, né? Eu trabalho numa construtora em que o gestor, ele é ligado nisso, ele não poupa em contratar projetos, tá? Então, isso é muito legal. Ele só pede, às vezes, quando é um projeto que não tinha costume de contratar, para justificar para ele, ó, me justifica por que precisa desse projeto. Legal. Então, ele quer escutar, então eu tenho que justificar e ele acaba contratando, né? Então, às vezes, se ele tiver um argumento mais forte que o meu, eu tenho que abaixar a cabeça e aceitar. Mas essa conversa é muito saudável. Então, uma empresa com a cabeça voltada para o futuro. Então, o que mais, gente? Então, de acordo com a NBR 1575, a patologia é a não conformidade que se manifesta no produto em função de falhas no projeto, né, no desenvolvimento do projeto, na fabricação, na instalação, na execução, na montagem, no uso ou na manutenção, bem como problemas que decorram do envelhecimento natural, tá? Envelhecimento natural normal. A esse conjunto de aspectos que compõem o diagnóstico, denominamos de processo patológico. Se o diagnóstico for bem feito, facilmente será sanado o problema, tá? O estudo patológico completa as fases de diagnóstico, compreensão do processo, então por isso que é importante lá na minha faculdade, que eu falei para vocês, era dimensionamento e para obra, Não dávamos tanta atenção, por exemplo, a materiais de construção. Carga horária é muito pequena, a gente sabe muito bem que a carga horária é mínima, durante a faculdade é muito dimensionamento, rema, teoria, concreto, né, obras de terra, muito dimensionamento, a carga horária é muito curta para materiais. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer mestrado em materiais, Ricardo, por que você foi em materiais se você era um bom aluno em estrutura? Porque eu fui para a área que eu menos conhecia. O pessoal perguntava para mim, Ricardo, por que tem aquele problema ali na parede? Infiltração. Ricardo, por que tem aquele problema lá no teto? Infiltração. Ricardo, por que o concreto está ocorrendo isso aqui? Infiltração. Ricardo, por tudo, eu não sabia justificar o porquê. E durante o meu mestrado em materiais, eu tive a oportunidade de estudar com excelentes professores,
né, reconhecidos no Brasil inteiro, Helena Karaszek, Oswaldo Cascudo, Enio Pazini. Então, são professores de grande nome, foram meus professores na graduação, e no mestrado eu vi que realmente a graduação, aquela parte que eu estava vendo, era só a pontinha do iceberg, tá? Então, você conhecer, né, na nossa área, construção civil, você conhecer a interação dos materiais, a reologia, a química que ocorre, né? Então, uma curiosidade que eu coloco para vocês, por que que o aço resiste à compressão e à tração na mesma intensidade e o concreto resiste muito bem à compressão e não resiste à tração, né? Resiste, em média, 10% da sua resistência à compressão. Questões químicas, tá? A sua ligação, um é covalente, o outro é ligação metálica. Então, toda essa interação dos nossos materiais, né, acaba promovendo essas características que acabam atuando no seu fenótipo, tá? Então, é muito importante nós conhecermos, tá? E um grande conhecedor dos materiais, ninguém, né, mais menos do que, vocês já ouviram falar no Leonardo da Vinci, né? Então, vocês podem ver esse livro dele, o Leonardo da Vinci, aí, o Walter Isaacson. Então, tem uma parte dele que fala assim, ó, Leonardo sustentou um argumento fisiológico baseado na analogia clássica, do qual gostava tanto entre o corpo humano e os edifícios, né? Os remédios, quando usados de maneira adequada, restauram a saúde dos inválidos. E um médico fará o uso correto se conhecer a natureza humana. Uma catedral adoentada, né, uma edificação com manifestações patológicas, necessita exatamente do mesmo, de um médico arquiteto que conheça a natureza dos edifícios e as leis nas quais se baseiam, né, na função correta. Para vocês terem uma ideia, eu acho que é na França, se eu não me engano, acho que é na França que tem o consulado da Espanha, foi dimensionado na época, né, quem escolheu foi Leonardo da Vinci, os materiais, e até hoje ela apresenta-se, né, com uma excelente durabilidade, tá? Eu posso ter errado aí, né, mas se eu não recordo, teve um consulado, né, que ele foi contratado, né, ele não é um cara à frente da sua época, né, se tivesse hoje na nossa época também, eu acho que seria à frente de muitos de nós também. Então, ele conseguiu, né, ele pegava, tem anotações dele que ele analisava as características dos agregados, tá? Então, um gráfico que aparece muito, gente, assim, nas literaturas, quando a gente está estudando, vocês podem observar o seguinte, né, as causas das manifestações patológicas. Então, vocês podem observar que a grande maioria aí, 45%, né, representa o quê? Falha de projeto. Tá, em segundo colocado, falha de execução. Só que esse gráfico é um estudo, né, segundo os padrões europeus. Quando a gente vem para o nosso aqui, quem está ganhando? Ainda assim, né, 51%, vocês podem observar que é execução. Então, a nossa execução é o que insere patologia, né, é o que a gente consegue ainda inserir patologia e depois seguido de projeto. Então, a nossa execução ainda é um gargalo, tá? É a nossa mão de obra. É complicado, a gente sabe que é complicado, não é fácil, porque geralmente quando é uma construtora que tem um grande número de obras, você consegue aperfeiçoar a sua mão de obra e as suas obras vão melhorando com isso. Mas geralmente isso não é o que acontece, tá? Geralmente em outras construtoras que eu conheço, faz uma obra, contrata a pessoa está bem ali como servente, virou meia colher, virou um pedreiro. Na hora que ele está começando a pegar o jeito, a construtora acabou. E aí, para ele entrar em outra construtora, começar tudo de novo, então é difícil essa evolução na área da construção civil. Diferentemente de uma pessoa que entra numa indústria metalúrgica, por exemplo, na área de limpeza, ele pode conseguir ser encarregado de uma forma muito mais rápida do que um servente a virar mestre de obra, tá? Então, essa é uma característica não muito legal na nossa área. Outra questão também, que eu costumo relatar, e é verdade, tá? Eu vou exagerar aqui, mas pode acontecer. Aquela pessoa que acabou de sair da cadeia porque matou a mãe e a avó e não tem estudo, então coloquei uma pessoa mal, geralmente ele vai conseguir emprego aonde? E geralmente ele vai conseguir emprego na sua obra, tá? Na sua obra como servente. Então, essa é uma característica, né, geralmente das nossas obras, né? Nossas também, vamos dizer de uma maneira geral, latinas, né? Então, Ricardo, segundo Leonardo da Vinci, Ricardo, então vocês podem ver. Oi, sim? isso que você falou é verdade. Minha esposa é advogada, atuou na área criminal, e toda vez que o juiz perguntava qual é a sua profissão, eu sou pedreiro, sou servente. A maioria deles, cara. Maria, isso é... E tem gente que tem coragem
E tem gente que tem coragem de tratar mal esses caras, né? Tratar mal, não sabe nem quem é o Não cara. sabe, não sabe. Eu tenho uma história legal para contar, Leonardo. Eu era estagiário, e aí tinha um mestre de obra magrinho, né? O físico dele era chassi de Honda Pop, era o Zezinho. Então a gente estava numa obra lá, estava na obra no interior, e ele era gente boa, eu já conheci ele 1 ano e tudo. Eu lembro que eu estava de férias na faculdade, eu aproveitei e fiquei muito tempo nessa obra, assim, ficava lá, e fui para essa obra e fiquei praticamente as férias lá trabalhando o dia todo. E tinha alojamento, tinha tudo, e eu acabei ficando lá o dia todo. E aí uma vez eu tô lá, aí chega a polícia. A polícia pergunta, né, o Tiãozinho, o Sebastião, tal, trabalha aqui, eu inocente, né, estagiário, eu falei, trabalho. Você sabe onde está? Eu falei, ele está ali em cima, você pode ir lá com a gente? Posso. Cheguei lá, cadê ele, né, o Sebastião? Procuramos a obra inteira, o homem tinha sumido. O que acontece? Ele estava sendo procurado pela polícia, ele era o braço direito do dono da consultora, era um mestre de obra excelente. Ele estava sendo procurado porque teve uma briga no bar, o cara atirou na perna do irmão dele, ele com aquele físico de Honda Pop que eu falei para vocês, né, magrinho, foi lá, tomou a arma do cara e deu 2 tiros no cara. Então ele estava foragido. Então eu não sabia, né, mas claro, a gente tem que tratar todo mundo bem, respeito cabe em qualquer lugar, né? Não é ser bonzinho, é você cobrar a tarefa e tudo, mas dentro do respeito, né? Há uma diferença entre respeitar, há uma diferença entre você impor respeito ou tentar impor respeito com ignorância. Aí você vai sair perdendo com esse pessoal, viu, gente? Valeu, Leonardo, obrigado. Então, isso aí, ó, associa a estrutura, né? O esqueleto com a edificação, o concreto da nossa estrutura, e a alvenaria ali com a nossa pele, né? Os nossos músculos. Então, geralmente tem essa associação. Instalações. Então, a gente tem instalações elétricas, né, o sistema nervoso, a questão, né, as veias, né, representam as instalações hidrossanitárias, né, e a fachada, tá? Então, a fachada. Esse aqui é uma foto que eu coloquei no empreendimento, né, da nossa construtora, né, a Elmo. Eu não sei nem se o responsável coordenador dessa obra está aí, que é o Israel, um grande amigo meu. A obra ficou bonita, viu? O Israel não está aí, mas parabéns, viu, Israel, pela execução da obra. Então, né, gente, assim, a fachada chama muita atenção, né, principalmente questão estética, o trabalho que faz, é um grande diferencial, né, em qualquer empreendimento vertical. E uma questão muito importante, a pele da fachada que a gente está falando. Então, assim como a pele, nós temos ali epiderme, derme, né, face sanguíneo, face superficial, a nossa fachada, né, ela tem também as suas etapas. Então, nós temos a estrutura e o substrato, aí nós temos o chapisco, que é de extrema importância, aí tela metálica, emboço, né, às vezes o reboco, ou então você já vem com revestimento cerâmico, no caso de revestimento de fachada com revestimento cerâmico. É de extrema importância cada etapa. Não adianta você ter um revestimento de boa qualidade se você não tem um emboço de boa qualidade. Não adianta você ter um emboço e um revestimento de boa qualidade se você não tiver, por exemplo, um chapisco de boa qualidade. E assim vai, é o conjunto. Vocês lembram lá no começo que eu falei conjunto? Então, o conjunto é de extrema importância e à frente eu vou citar para vocês alguns cuidados que nós temos que ter. Claro que não é um escopo aqui, né? Eu estou só apontando alguns itens para vocês, que no nosso curso a gente abrange muito mais, é muito mais. É um curso aí, né, gente, de uns 2 finais de semana, mas que vale a pena, sai barato. E aqui eu quis mostrar um pouco das nossas fachadas, tá? Dos nossos empreendimentos. Então, uma coisa que eu chamo a atenção é que os prédios estão cada vez mais altos, tá? Uma característica, Leonardo, aqui da nossa região, quando não é aqui em Goiânia, Goiás, né? Goiás, Goiânia, quando não é aqui, está sendo em Balneário Camboriú, Santa Catarina, disputando quem está construindo cada vez mais os prédios mais altos. Legal, engenharia envolvida, tal, mas prédios cada vez mais altos, o cuidado é proporcional à sua altura, tá? Imagina o desplecamento, né? Você sabe muito bem, né? O pessoal sabe muito bem que prédios cada vez mais altos exigem um FCK mais elevado. E é só ter o FCK mais elevado? Não. FCK elevado, se você não compreender, né, como é que atua a sua estrutura em função do FCK mais elevado, mais resistente, você pode ter problema de desplacamento de fachada, tá? Então, vamos ali. Então, funções do revestimento: estética, conforto térmico e acústico, proteção e estanqueidade. Tudo isso que eu falei para vocês aqui, tirando a questão estética, conforto térmico e acústico, proteção e estanqueidade, a norma de desempenho fala.
Então, estanqueidade, a norma de desempenho fala? Fala. A norma de desempenho, ela não fala de impermeabilização, tá? Mas ela fala que você tem que promover uma edificação salubre, com salubridade, saúde e com estanqueidade. E como é que você consegue isso? Através de um correto projeto e execução, por exemplo, com um sistema de impermeabilização, tá? Muita gente tem medo de impermeabilização, corre desse tema, né? Por quê? Porque é uma linguagem, o pessoal usa muita linguagem técnica e isso acaba afastando as pessoas, né? Uma maneira de afastar as pessoas leigas no assunto, que ficam com medo disso. Só que não é um assunto complexo, é um assunto interessante, sadio de se observar, e uma coisa que assusta as pessoas também é que nós temos N produtos no mercado. N produtos no mercado. Aí a gente fala, qual impermeabilizante que eu vou utilizar, tá? Então, se você for analisar bem, hoje em dia no mercado, eu falo que no nosso meio construtivo, nós temos hoje em dia, a gente tem o quê? 7 tipos de sistema de impermeabilização, tá? Então, eu lembrando aqui de cabeça, nós temos, como é que eu vou falar aqui? Nós temos membrana de poliuretano, membrana acrílica, emulsão asfáltica, manta asfáltica, argamassa polimérica, hidrofugantes, e um que o pessoal está utilizando bastante, já existia, mas hoje já está mais visível nas construtoras, é o cristalizante. Então, nós temos 7 sistemas de impermeabilização. E aí, quando você fala, né, vamos para as marcas, Cicatop 100, Fiaplus 1000, então vocês estão vendo que mudei a marca, só que Cicatop 100 e Fiaplus 1000 nada mais é que a argamassa polimérica a ser utilizada em estrutura que não sofrem movimentações, estruturas rígidas, né? Tudo que começa com o número 1 é para estrutura rígida, e depois vem 5.000, 7.000, então é um macete, tá? Então o pessoal voga, acaba fugindo, mas é de extrema importância, tá? Falar sobre estanqueidade. Então tem a norma de desempenho, e conforme eu falei para vocês, a norma de desempenho, para a gente, eu vou voltar nela mais à frente, ela é baseada no tripé, tá? O tripé da norma de desempenho, se vocês lerem ela fala de sustentabilidade, segurança e habitabilidade, tá? Habitar, né? Habitabilidade. E ela define 3 níveis, conforme lá atrás eu falei para vocês, mínimo, intermediário e superior, que eu falei que nunca vi uma construtora falar que está fazendo edificação no nível intermediário ou superior. Então, ela tem essas classificações. No caso das vedações verticais, né, o mínimo maior ou igual a 40 anos, a vida útil de projeto, intermediário 50, né, e, né, a superior maior que 60. Então, eu quis colocar aí algumas edificações lendárias aí, né, que está até hoje aí, né, gente? Né? Napoleão Bonaparte, ele quebrou o nariz da esfinge, né, que cara sem graça, né, quis entrar para a história, entrou de várias formas e ainda entrou para a história também, quebrando o nariz da esfinge. Então, a tabela 1, né, prazo de vida útil de projeto, garantia e frequência da manutenção, de acordo com a NBR 15575. Tem aí, né, deixei para vocês aí, né, exemplos aí de vida útil de projeto, paredes de vedação externa, revestimentos, molduras, pinturas de fachada, aí tem a garantia e tem um período para darmos a manutenção, né, então está recomendado ali. O sistema de fachada requer bastante atenção dos administradores do edifício quando a gestão da manutenção. Então, o síndico, independente da sua profissão, é uma pessoa que tem que ser estudiosa ou então contratar alguém que seja responsável, né, para verificar essas questões, porque você está cuidando da saúde da sua edificação. Sai muito mais barato executar a manutenção de forma correta do que você fazer uma manutenção preventiva do que fazer uma manutenção corretiva, tá? Então, é claro que eu exagerei aqui nas imagens que eu vou colocar para vocês, mas o projeto é importante. O projeto precisa ser pensado. O projeto é feito por pessoas que foram pagas para conhecer as normas e pensar. Pensar, quem pensa ganha mais, tá? Isso é em qualquer profissão. A gente sabe muito bem que pensar não é fácil, né? Não é fácil. Então, olha aí, ó, os problemas patológicos têm origem em algum erro ou falha cometida em ao menos uma das fases. Então, planejamento, projeto, fabricação dos materiais, execução. Então, eu coloquei para vocês, a pessoa projetou ali aquela escada, né, e na frente ali tem aquela árvore. A pessoa projetou ali um mictório, 2 mictórios, nunca 2 pessoas vão utilizar, ali a pessoa vai ficar brincando, né, não, hoje eu vou fazer o xixi nesse aqui, não, agora eu vou fazer o xixi nesse, né, ou então se tiver um cara aí que nasceu com 2 pênis, né, e consegue mirar aí e fazer os 2, né, mas fora isso, né, não conheço. E a câmera,
filmando o fundo ali do monitor, e essa clássica aí da escada, né? Então, gente, para ter durabilidade, alguns fatores são relevantes. A durabilidade dos materiais, a condição de exposição que está submetida à nossa edificação, as condições de uso. Eu já fui numa edificação, o pessoal contratou a gente para ver lá umas manifestações patológicas, em que, entrando pelo subsolo, a viga estava fissurada, tá? Tinha sinais de fissura nela. Alertou. Na hora que subimos para o térreo, ele tinha colocado 2 reservatórios de 2.000 litros d'água, e ele falou, a gente está utilizando essa água aqui e tal, compramos esse reservatório, né? Aí eu pensei, será que ele conversou com o projetista para colocar esse reservatório aqui? Claro que não. O problema dele ali foi o uso incorreto da estrutura, tá? Mas eu vou falar isso para ele, no começo eu falaria, quando eu estava começando na área da engenharia, laudos, né? Depois não, eu tenho que ganhar meu dinheiro, eu falo, vou ter que fazer o laudo para justificar isso aí, é sério, é sério. Aí depois você fala, ó, uso incorreto, você não pode utilizar, né, reservatórios cheio d'água, né, estrutura e tal, aí você justifica. Condições de uso e ações de manutenção, né, a falta de, são necessárias ações de manutenções. Então, a norma de desempenho vê a necessidade do usuário, a gente tem que ver a condição de disposição que está a nossa edificação e atingir os requisitos de desempenho, tá? Desempenho estrutural, segurança contra incêndio, segurança no uso e operação, funcionalidade, desempenho térmico, acústico, lumínico, estanqueidade à água, né? Promover a salubridade, né? Dos nossos ocupantes, nossos moradores, né? Durabilidade, que envolve tudo isso. Durabilidade nada mais é que o time que ganhou a Copa do Mundo, que foi um bom técnico, que foi um time que cada um fez sua parte, né? E a manutenção, tá? Então, patologia é igual problemas, né? Então, vocês viram aí o caso do Palace 2, tá? A questão de uma patologia que foi inserida ali na concepção do projeto, né? Coloquei para vocês. Um prédio residencial de Saba em bairro classe média em Fortaleza. A gente sabe muito bem que contratou profissionais, né? Eles tinham ART, conseguiu um engenheiro, né? Provavelmente para assinar a famosa canetinha de ouro para assinar uma RT, em que foram restaurar ali alguns pilares, começou a escarificar os pilares ali, não teve o cuidado. Gente, mexer com pilar, você tenta, assim, mexer com a viga, com a laje, nem é perigoso, mas nem se compara a mexer com pilar, tá? Mexer com pilar é você brincar com a sua coluna. Realmente pilar, coluna, né? Então, é uma coisa muito séria. Então, foi contratar ali, foi escarificando, ocorreu a demolição, tá? Então, profissionais que não têm a competência, não têm o conhecimento, não estudam. E quem atua nessa área de manifestações patológicas, de projetos e até de execução, está cada vez mais estudando, tá? A gente não para de estudar. O Leonardo trabalha com fachadas aí, né? Ele é expert no assunto, eu converso muito com ele, e ele tem certeza que ele todo dia está lendo alguma coisa de fachada. Todo dia ele está preocupado, sai um produto novo aqui. Opa, e esse rejunte híbrido aqui, né, Leonardo? Vou dar um exemplo bem prático. Cada vez que eu leio a norma sobre projeto de execução de fachada, eu vejo algo que eu não tinha percebido. É uma interpretação diferente. Eu já ligo para um outro amigo projetista de Fortaleza, Maírton, qual a sua interpretação sobre isso? Léo, estava tendo assim, assim, assado. E produtos também. A gente sempre o cliente tem sempre produtos novos entrando no mercado e cada vendedor quer falar que o seu é melhor que de todo mundo, né? Aí você tem que escutar, tem que ser humilde, escutar. Manda a ficha técnica, deixa eu testar, quem está usando. Então, tem que ter toda essa pesquisa, porque se você indicar sem ter o conhecimento assim, um pouco mais a fundo, pela norma, cabe o projetista de fachada indicar os insumos. Então, você está corresponsável mesmo, está corresponsável. Exatamente. Exatamente. Toda vez que você lê, você acha uma coisa. É igual a gente lê Bíblia, né? Se eu ler a Bíblia hoje, um parágrafo dela, um salmo lá, vou interpretar de um jeito. Daqui uma semana, se eu ler o mesmo, posso interpretar de outra forma. Mas a gente fica assim, será que é isso, né? É viva, né? Tem vida. Gente, principais, né, patologias ou manifestações patológicas em revestimento. Então, algumas situações para vocês verem aí, tá em revestimento, eu coloquei um piso aí, que é revestimento, mas o desempenho não é só do revestimento que vocês estão vendo aí, tá? É do conjunto. Não é só da argamassa, no caso, revestimento argamassado, é do substrato, do chapisco, do empoço e do meu, né, do meu revestimento cerâmico, do meu, né, desenvolvimento do meu projeto, né, sistema de vedações. Então, conforme eu falei para vocês, a norma de desempenho,
ela visa o quê? Segurança, habitabilidade e sustentabilidade, tá? E aqui eu vou passar mais um pouquinho de susto em vocês. Então, a norma de desempenho, ela fala o quê, né? Segurança no uso e na operação. Devem ser previstas no projeto e na execução formas de minimizar durante o uso e edificação o risco de, aí vem lá, ó, o G, 9.2, ferimentos ou condições em função da desolidarização, né, a separação ou da projeção de materiais ou componentes das fachadas. A norma de desempenho fala isso. Então, e esse problema ocorre desde sempre, né, infelizmente, e agora a norma, os projetos estão tentando cada vez mais cercar isso. Legal, né? O Brasil, em relação aos outros países, o Brasil é bastante normatizado, tem muitas normas, tá? Então, às vezes, fala assim, pô, aqui pega muito mais problema que lá fora, porque a gente tem mais normas. Então, a gente tende a atuar de uma forma mais enérgica, tá? Em relação às nossas, em função das nossas normas. Então, olha aqui, em 93, ó, dona de casa morre atingida por um pedaço de reboco no prédio do Rio, né? Reboco cai e atinge 2 pessoas na Carlos Gomes. Então, vocês podem observar, né, Carlos Gomes, ó, Salvador, Bahia, ó, então vocês podem ver aí, ó, que é uma edificação antiga, vocês podem verificar ali que o revestimento com saibro, né, hoje em dia a gente não utiliza saibro mais, a gente sabe muito mais a argila mineral que tende a absorver a umidade, e pelas esquadrias vocês denotam, né, são prédios grandes, são apartamentos grandes, observa-se isso, mas são prédios antigos, mas o foco, claro que isso interfere de forma significativa, mas reboco caiu. Queda de reboco em shopping fere um no Rio, né? Só que a reportagem errou. O repórter é leigo no assunto, né? Isso não é reboco, isso é um pedaço de concreto, né? Aí, ó, reboco se desprende do viaduto e atinge jovem na zona norte, né? Estado da vítima é grave. Meu filho saiu de casa bem e agora está em coma. Então, né, aconteceu aí. Mas e aí, o concreto? Pode ter sido em função do mau revestimento? Pode. Você tem um revestimento, uma pele ineficiente, permite a entrada de agentes agressivos, a água, por exemplo. O seu concreto tem uma elevada porosidade, um FCK não tão elevado. A água consegue até entrar ali nos poros, consegue chegar na ferragem, a ferragem inicia-se o seu processo de corrosão. Então, se você tem aqui, ó, você tem o seu ferro e ele oxida, o produto de oxidação da ferragem ele vai aumentar, ele vai inchar. É a mesma coisa que a gente está viajando dentro do ônibus, está todo mundo apertadinho, vamos viajar 5 anos dentro desse, não, 1 ano dentro desse ônibus. Aí tem um colega seu que está comendo só McDonald's, o que vai acontecer com ele? Ele vai engordar. Ele vai engordar e vai te empurrar, você está magrinho, ele está te empurrando. A mesma coisa ocorre com os produtos de oxidação, tá? O produto de oxidação é o seu colega que está engordando. Então, vai ali, então, onde tinha uma fissura, fira uma trinca, onde passava um boi, passa uma boiada, que são os agentes agressivos, até ocorrer o colapso da estrutura, tá? Então, só para vocês verem que, às vezes, a manifestação patológica, né, que ocorreu aí, são diversos fatores que podem ter gerado essa manifestação patológica. Esse aqui, em Belém... Tem um detalhe aí também. Uhum. E até o tipo de cimento utilizado no chapisco, que terá contato direto com a base, que no caso é concreto armado, pode mudar o pH da ferragem. Olha só, o cimento do chapisco pode mudar o pH lá do concreto. Diga aí. Com certeza. Então, geralmente, o pessoal precisa o quê? Né, o que o Leonardo quis falar para a gente. Dependendo do seu grau de agressividade, dependendo da região que você está, litorâneo ou não, você geralmente vai tender a utilizar um tipo de cimento, como mais pozolana, um cimento, algum outro tipo de aditivo, vamos dizer assim, não é aditivo, né? Adições. Filler também. Filler, né? Então, a gente tem o CP2F, filler, pozolana, né? Cimento pozolânico. Então, isso aí tem essa interferência, e aí você pode propiciar o quê? Pode favorecer a questão da carbonatação que o Leonardo acabou de falar. Então, essa carbonatação nada mais é que você diminuir o pH do concreto, você diminui o pH do concreto, e quando você vai diminuindo o pH do concreto, você não consegue enxergar isso visualmente, mas está diminuindo o pH do concreto, que diminui de fora para dentro. E quando chega na sua ferragem, você vai fazer o quê? O casamento perfeito do concreto armado, gente, é porque você tem uma ferragem ali que no meio básico, ela está protegida. O casamento perfeito é porque o concreto é básico, um pH acima de 9, básico. À medida que vai ocorrendo a carbonatação, você vai diminuindo o pH. Então, se você diminuir o pH, quando você chega na ferragem,
a ferragem ela já tem uma proteção. Então, você começa a quebrar essa proteção dela em função do pH elevado e você começa a iniciar o processo de corrosão. É até um gráfico famoso que a gente fala que é o gráfico Tuiuti, o início de propagação da corrosão. Então, isso pode acontecer também, tá? Então, por isso que é importante você ter um bom revestimento a fim de proteger também, né, a sua estrutura que precisa ser protegida. Certo, Leonardo? É isso aí. Vamos lá. Ó, em Belém, reboco de prédio cai, né, e bombeiro isola. Olha aí, fragmento se desprendeu do 21º andar. Uma coisa é você estar no 21º andar, internamente você vê que o reboco está soltando ali, vai cair, ou então você consegue intervir antes de ele cair. Uma coisa é um prédio que não tem manutenção, que não verifica, né, a solidez da sua fachada, ou não executou de forma correta, acontecer isso aí, né, desprender do 21º andar e atingir o seu filho que está lá embaixo brincando, né? Então, olha aí, né? Então, é esse aí, ó. E aqui eu vou passar mais uma para vocês, né? Só para vocês verem aqui. Um pedaço do reboco de um prédio caiu sobre um carro que estava estacionado em frente do local. O imóvel fica na esquina das ruas Coronel Espínola de Castro e Jorge Tibiriçá. O concreto atingiu também uma pessoa que passava por lá, que ficou levemente ferida e passa bem. A Defesa Civil foi acionada e interditou parte da rua para evitar outros acidentes. Peritos estão no local neste momento, fazendo a avaliação para saber se existe perigo de mais desastres. Então, vocês viram aí, né, que Pedaço do reboco ocorre. Aqui, jovem atingida por pai da varanda de um prédio, né, Leblon, na Zona Sul, né, parte da fachada do shopping cai, atinge cabeça de criança de 1 ano e meio em São Paulo, tá? Então, ali, então só uma imagem aqui para reforçar para vocês, né, gente? Então, de uma maneira geral, né, você tem aí, a nossa edificação tem solicitações internas e externas, ação, insolação, chuva, vento, a estrutura, ela movimenta, tá, gente? Então, o seu revestimento argamassado, ele tem que absorver também, ele absorve, ele trabalha junto com essa movimentação, né, da sua estrutura. Então, de uma maneira geral, nós temos revestimentos aderidos e revestimentos não aderidos, tá? Então, nós temos texturizado, que é o mais utilizado aqui na minha região, né? Cerâmico, que é muito utilizado norte, nordeste, no sul, petro, ACM, ventilada, né? Pele de vidro. Então, a gente sabe muito bem, né, que no caso, igual o Leonardo falou, de peças maiores de 30 por 30, ou peças de granito que o pessoal tem utilizado, o ideal é você utilizar o que a gente chama inserts metálicos, né, que é recomendado por norma, né, a maneira de executar, fachada ventilada também, né, utilizar a estrutura em inserts metálicos, e, né, o assunto que a gente mais trata e que ocorre diversas manifestações patológicas é o aderido, né, então tem um chapisco, você tem um concreto, o seu substrato, tem todo o tratamento, né, que às vezes acontece a manifestação patológica no seu revestimento argamassado, só que em função de uma alvenaria não travada de forma correta, não fez ali o encunhamento de forma correta, não utilizou o travamento junto à estrutura, com utilização, por exemplo, que a gente chama de ferro-cabelo, né, então acaba denotando ali no seu revestimento argamassado. Aí a pessoa pensa que o vilão é o seu revestimento argamassado, sendo que ela só é uma exposição do problema que está ocorrendo anterior a ela, tá? Então, funções de revestimento, né, argamassado, em bolso, para que serve? Planicidade, regularização da base, absorver deformações. Essa planicidade, vou mostrar uma foto para vocês, no AutoCAD, quando a gente está projetando, é bonitinho o revestimento argamassado, a estrutura está em cima. Estrutura de concreto armado, você não consegue ter uma correta planicidade durante a execução de sua obra. Então, o revestimento argamassado vem para corrigir essa falha também, tá? Diversas normas, gente. A que o Leonardo comentou, né? A NBR 7200, que fala que tem que ter um projeto, né? Execução de revestimento de paredes e tetos e argamassa inorgânicas. A NBR 13749, revestimento de paredes e tetos de argamassa inorgânicas também, né? Especificação, outro procedimento. Nós temos a 13281, né, requisitos e métodos de ensaio, né, diversas normas, né, então vocês podem... Ô Ricardo, essa aí, volta aí, a 13281. Uhum. Essa aí, inclusive, você está bem atualizado, tá de parabéns, viu? Ela Legal. mudou agora em 2023, e Isso, ela deu dia até... 15.
ela deu até agosto para as consultoras se adaptarem. O que é isso? O que ela fala aí no geral? Ela fala o seguinte: a partir de agora, o reboco, você tem que ter reboco de um tipo para pavimentos, para edificações de até 3 pavimentos, de outro Uhum, tipo, outras características, acima de 3 é abaixo de 10, 12, se eu não me engano, e acima de uhum. 12 é outro tipo de reboco. Então, aí tem que ser verificado teor de ar incorporado, densidade no estado fresco, densidade no estado seco, endurecido, Isso mesmo. compressão, tração, módulo de elasticidade também. Então, o que Uhum. acontece? Apertou mais ainda o nó. Aquele Apertou. controle que é feito no concreto, na força, na obra, né, terá que ser feito agora na força para o reboco. Ou o reboco rodado na obra, ou o reboco industrializado. Rodou, Sim. misturou, rodou o reboco, chegou, preparou, ou na obra, ou industrializado, ou comprou pronto, tem que, agora, a partir de agosto, começar a fazer os ensaios e mandar para o laboratório, igual, semelhante ao concreto usinado ou concreto rodado na obra. Legal. E assim, uma coisa interessante, assim, que você comentou aí, Leonardo, e o pessoal às vezes não sabe, que a 13755 fala que é obrigatório o projeto de fachada e é obrigatório, né, um fiscal do revestimento de fachada. Então, contrata o profissional, ele vai dar os laudos, vai verificar, falar, sua fachada está ok, ele vai atestar ali, como se fosse um médico atestando ali seu exame cardiológico, que você pode fazer atividade física, ele vai atestar falando, sua fachada está liberada, ok. Então, fechou ainda mais o cerco, tá? E eu acho que É tem que como se fechar mesmo. fosse. É porque assim, o engenheiro da obra não tem tempo para olhar a fachada. O mestre também não tem, o mestre olha tudo. Quem olha tudo acaba não olhando nada. Então, a Isso, norma, a 3755, ela criou um novo profissional da construção civil, que é o fiscal de fachada. Aí, o que isso. ela fala? Ela não fala assim, diretamente que é obrigatório, diferente do projeto. Do projeto, a norma Uhum. fala assim: O é projeto é obrigatório obrigatório. o projeto de revestimento de fachada. Ponto. Beleza, é obrigatório. Já do fiscal, ela fala de forma indireta. Ela fala assim: cabe ao fiscal de fachada acompanhar os ensaios. Cabe ao fiscal de fachada acompanhar os testes de aderência. Cabe ao fiscal de fachada isso, isso, isso. Então, criou esse novo profissional, fiscal de fachada, que a norma ela não fala quais são os requisitos que a pessoa tem que ter. Já os requisitos para ser projetista de fachada, a norma fala que tem que ser o profissional legalmente capacitado. Pronto. Já para ser Pronto. fiscal, basta ter. Ela não fala. Então, entende-se o quê? Que basta ser uma pessoa com certo conhecimento na área para pegar o projeto da fachada e interpretar e verificar se está sendo executado de acordo com o projeto. Aí o pessoal às vezes tem medo. Eu não sei bater nível. Pessoal, você não vai, o fiscal de fachada não vai bater nível. Quem bate nível lá é o pedreiro e o mestre. Você vai olhar depois se o reboco está plano. Vai pegar uma régua de 2 metros, vai botar no reboco, e se o afastamento for até 2 milímetros, tá ok, entendeu? Então, vai fiscalizar o que está projetado. Não é saber o fazer, é o saber fiscalizar, que é mais fácil do que saber pegar a colher com o pedreiro e chapar. Não é essa a obrigação do fiscal. O fiscal Não é é. verificar aplicado. Isso mesmo. Valeu, Leonardo. Show de bola. Então, é isso aí, gente. Assim, são diversas normas, né, que durante o curso a gente abrange todas essas questões das normas. Então, coloquei algumas aqui para vocês, né? Então, a tabela de requisitos classificatórios aí, conforme o Leonardo falou, né? Então, nós temos aí, ó, resistência potencial à aderência, resistência potencial à tração, módulo de elasticidade, conforme ele falou, variação dimensional, retenção de água, densidade, teor de ar incorporado no estado fresco, tempo de uso, no estado endurecido, densidade da massa, resistência à tração na flexão. Então, tudo isso é especificado na norma. Gente, então, de uma maneira geral, nós que atuamos, né, acabou aquele trem só de você formar engenharia e tocar o barco para dentro, né? Então, eu acho que nunca foi assim, né? Eu acho que constantemente estamos estudando, né? Então, vocês veem aí que estão surgindo normas, a norma muda, a norma não é pétrea, ela muda em função do avanço tecnológico, do avanço tecnológico, das modulações construtivas, avanços construtivos, né, treinamento da sua equipe. Então, nós, da área da construção civil, temos que constantemente, né, estar estudando. E, graças a Deus, nos últimos anos, tem surgido aí diversas, né, bibliografias de profissionais renomados aqui no Brasil, tá? Então, por exemplo, patologia em alvenaria, vocês estão vendo aí na primeira imagem, que está na minha mão, ó, é importante,
né? A Bíblia, tá? As Trincas e Edifícios, né? Do professor Hércio. Essa é a versão mais antiga, tem a capa mais novinha, né? Então, é importante, né, a gente ter para estudar. Esse meu aqui, ó, de 2004, mas é importante a gente ler, né, conhecer engenharia diagnóstica, esse aqui que vocês estão vendo aí, o último aí, ó, e diversos outros aqui que eu tenho, né, mas o que eu quero falar para vocês é que a gente está em constante evolução, tá? Temos esse também, a aplicação de selantes, né, em juntas de movimentação, selante não é tudo igual, revestimento de qual selante para o local correto, né, qual selante que resiste aos raios ultravioletas. Então, há diversas situações que a gente fala no curso. Revestimento de argamassas, boas práticas, projeto, execução e avaliação. Então, uma coisa bastante interessante, né, a professora doutora Maria Aparecida de Acevedo, uma pioneira, né, pode ser que foi a primeira mulher, né, na área da patologia de engenharia aqui no Brasil, né, ela comentava o seguinte, né, eu acho legal isso aí, um conselho ao jovem engenheiro, né, você que está na faculdade ou que acabou de sair, estude muito, e quando achar que sabe o suficiente, volte a estudar. Então, quanto mais você estuda, né, uma frase que que eu carrego comigo, que eu acho legal, assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que menos sabe. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que menos sabe. Então, estude muito, e quando achar que já sabe o suficiente, volte a estudar. Na dúvida, não tenha vergonha de questionar, não tenha dúvida, não tenha vergonha, tá? A vergonha é o pior inimigo, pois sempre haverá profissionais mais experientes para auxiliar. A engenharia é a elite do Brasil, e são falas dela, tá? Ela dizia isso quando mencionava que o engenheiro é a cabeça pensante desta nação e que deveria estudar muito, né? Depoimento do Renato Saad, que você conhece, né, Leonardo? Ele é um estudioso da área de argamassa e revestimento, né? Uma Ele é especialista referência. em trincas e fissuras, se não me engano. Parece o Steven Spielberg, né? Gente boa pra caramba. Então, origem dos problemas de edificações, né? Então, a origem dos problemas, então, congênitas, que já nascem com a própria, ou adquiridas. Então, o problema as nossas patologias que estão em nossas edificações, que podem vir a se manifestar ou não, elas podem ser congênitas, nasceu ali, geralmente são, ou adquiridas. Exemplo de congênitas: traço incorreto do seu revestimento argamassado, estrutura incorreta, execução, faltou ferragem na sua estrutura, então executou de forma errada, faltou espaçador, faltou cobrimento. Congênita. Adquiridas. Aquele exemplo que a pessoa foi lá e colocou reservatório de 2.000 litros, lá 2 toneladas d'água, numa estrutura que não foi dimensionada para isso, aí adquiriu, tá? Então, a de C6747, gente, de uma forma bem rápida, né, inspeção predial, ela classifica, né, as irregularidades. Então, vou passar de forma bem rápida aqui, né, não faz escopo. Então, as anomalias podem ser classificadas como entógena ou construtiva, né, exógenas de fatores externos ou funcional, né. E aqui, né, do Lauton, né, eu peguei aqui do Instagram dele, é um cara também bastante estudioso, ele colocou ali, ó, a gente vê o problema ali no revestimento, só que o problema ali não é o revestimento que é o problema, tá? Vocês podem observar o que? A deflexão, o problema é estrutural, tá? Então, vocês estão vendo a movimentação aí que acabou provocando essa característica dessa trinca aí, tá? Então, de uma maneira geral, revestimento é vítima ou vilão? Fissuras mapeadas. As fissuras mapeadas são aquelas que não têm uma forma geométrica definida, tá? Por exemplo, excesso de fino no seu revestimento argamassado, ou então ausência de cura. Você vai ter uma característica, umas fissuras, umas trincas que a gente denomina de fissuras mapeadas. Isso sim é do próprio revestimento. Geométricas, quando está circuntando um tijolo, está reto, geralmente é característicos de movimentações estruturais, tá? Recalques, questões relacionadas a movimentações higrotérmicas, ou então relacionado à movimentação térmica, que geralmente ocorre nos pavimentos superiores. Então, essas são características. E assim também nós temos fluorescências, vesículas, tá? Descolamentos e desplacamentos, que podem ser diversos fatores, tretamento da peça cerâmica, que é uma falha, né, no revestimento cerâmico, e aparece ela como se fosse uma teia de aranha de fora a fora. Fluorescência, mais uma vez, trincas e fissuras, que podem ser diversos fatores. Então, isso aí que vocês estão vendo no revestimento aí, ó, essa característica no revestimento argamassado aí, isso aí são fissuras mapeadas, tá?
Então, retração, por exemplo, pode ser retração da argamassa ou por excesso de finos no traço, tá? Claro, por que que ocorre isso, né? Não é o escopo aqui, eu vou passar de uma forma bem rápida, mas geralmente, quando você anda na obra, quem já viu um saco de cimento aberto pela metade, o cara tá chapando a massa de argamassa ali, ó, nosso revestimento argamassado, aí ele pega o cimento ali no saco, polvilha, aí você é recém-formado, é estagiário, você fala, uai, Zé, pra que é isso aí? Vai, doutor, é para puxar mais rápido. E realmente puxa mais rápido. Legal, eu falo, pô, aprendi uma nova. Só que esse puxar mais rápido, você está adicionando finos, o cimento é um aglomerante hidráulico, o aglomerante hidráulico em contato com a água, ele vai gerar um maior calor de tratação e vai tender a evaporar a sua água. Então, esse excesso de finos, o que acontece? Acaba promovendo, depois que cura ali e adquire uma certa resistência, o que a gente chama dessas fissuras mapeadas que não acontecem na hora que ele está aplicando o reboco, tá? Então, é só uma característica para a gente entender como é que funciona a reologia do revestimento argamassado. E uma coisa bastante interessante, vocês podem pegar o livro, vocês vão achar dosagem do concreto, IBT e PUSP, Ibracon, né, vários métodos de dosagem de concreto. A gente não acha de argamassa, tá? Argamassa é empírico. Então, a gente tem uns traços na cabeça aí, mas que utiliza ali qual que melhor adequa na nossa região, tá? Fissuras geométricas, movimentações estruturais, então uma forma mais reta, né, vocês estão vendo ali, é uma questão geométrica, né, você consegue enxergar. Temos os fantomes, né, o que é, né, vocês estão vendo isso aí, ó, ausência de chapias, baixa espessura do emboço, excesso de absorção de água, falha na pintura, nós temos pulvirulência, nós temos desplacamento cerâmico, errado, né, o cara colocou ali, né, uns pontinhos ali para fazer o desplacamento cerâmico com uns hambúrgueres ali, né, para quem está com fome aí, eu segurando até agora, mas não é dessa maneira, tá? No curso a gente explica qual a maneira correta de aplicar argamassa, qual a argamassa correta a ser utilizada, qual que é a desempenadeira dentada e como aplicar, tá? E como colocar os cordões. Esse aqui que parece o joguinho, né, desplacamento cerâmico, quem lembra desse jogo aí? Isso é da minha época, tá? Esse campo minado aí no computador, no Windows, né? E hoje os meninos é violento no jogo, na minha época era esse aí, né? Então temos aqui, ó, falha de rejunte, né, fluorescência, aderência no chapisco, né? Então, às vezes, vou dar um spoiler para vocês aqui, os prédios estão cada vez mais altos, estão com resistências cada vez mais elevadas. O que fazer para evitar esse tipo de problema aí? Aí o pessoal fala, não, utilizar chapisco, chapisco industrializado. Não é só isso, tá? Mas no curso a gente fala por que ocorre esse problema. E aqui, eu quis mostrar para vocês o seguinte, pista lateral, vocês estão vendo o caminhão betoneiro aí, uma obra que a gente fez aqui no Jardim América, tá? Eu fui engenheiro dessa obra. Pista lateral e a pista superior. Então, vocês conseguem observar aí pela estrutura junto à alvenaria, que a estrutura não sobe retinha, gente. Então, espessura de fachada externa, né? A gente sabe que a norma, a 13755, ela fala de o mínimo 2 e o máximo 8. Só que a gente sabe que algumas situações o pessoal passa disso, né? Então, né, quis mostrar para vocês que realmente não é conforme o AutoCAD, algum cuidado, tá? Então, alvenaria, chapisco, juntas, limitador de profundidade, na imagem está colocada errado, eu coloquei a imagem, mas está errado, você não pode colocar o limitador de profundidade em contato com o seu substrato, ele tem que trabalhar, mas a gente fala isso no curso, o selante. Então, essa aqui, melhorar essa imagem. Olha aí o que a ausência de uma junta, de um projeto faz, né? Juntamente com o estrutural, a gente menciona as juntas, e assim você faz o projeto também com o intuito de não ter esse tipo de problema, tá? Que pode gerar, o problema não é só estético, tá? O problema vai muito mais além do estético, conforme eu relatei para vocês. Esse aqui, né? Olha aí. Então, juntas. Então, regiões, né? Movimentações diferenciais, dividindo painéis. Então, a gente tem ali o selante, né, o revestimento cerâmico, o primer que tem que colocar, né? Que mais? O limitador de profundidade. Então, tem um fator de forma. Então, juntas, cuja função é subdividir o revestimento para aliviar as tensões provocadas pela movimentação da base ou do próprio revestimento. Olha aí, que legal. Aqui o engenheiro e o arquiteto, né, foram felizes. Fizeram juntas verticais e horizontais, né, que a norma fala para juntas horizontais
distância máxima de 3 metros, né? E, no caso de juntas verticais, 8 metros, ou 6 metros, desculpa, 3 na horizontal e 6, né? Mas o que eu achei legal é porque eles colocaram um tom sobre tom, teve esse cuidado, tá? Então, ficou legal. Maneira de executar, correta limpeza. Uma coisa importante é a modulação do seu revestimento cerâmico, para não cortar ele no meio. Colocar a fita, né? Aonde tiver que fazer o rejunte, você coloca o rejunte, faz a limpeza, passa o primer, né? Por que a fita é importante? Porque você vai sujar a fita, né? Coloca o limitador de profundidade, né? Além de ficar colocando com o dedo ali, faz uma ferramenta, igual tá do lado aí, ó, na obra aí de madeirinha, vai lá e o cara coloca de fora a fora, né? Olha aí, para vocês entenderem como é que é feito, o fundo livre, né? E aí você vem aplicando, né, o seu poliuretano, né? Qual tipo de poliuretano utilizar, isso é importante, né? A gente discute isso, né? Quais são os tipos. E aí, se você aplica muito devagar, você gasta muito material. Se você aplica rápido, você tem que aplicar novamente, você está criando uma junta fria entre a primeira camada de selante e a segunda. Então, o cara tem uma certa prática, tá? Para aplicar isso aí. Faz o acabamento final, e der lá o acabamento, e por último você tira a fita. Aqui foi infeliz, né? Então, o que está destacando ali é a junta, né? O nosso poliuretano, e não o revestimento cerâmico e terracota. O ideal seria assim, né, gente? Ficar aí uma coloração. Outra coisa que é muito importante que a gente conversa, tá? A maneira de aplicar o revestimento argamassado. Então, esse aqui é um estudo, né, da professora Helena Caracé, Cascuto Santos e Lemes, em 2008, em que eles fizeram uma parede de 2,40 por 2,40. E aí vocês podem ver que é onde está mais vermelho aí, durante o teste de arrancamento, denotou-se, né, e apresentava maiores resistências. Ah, quer dizer que sempre apresenta maior resistência no meio? Não. Nesse caso, por ser aplicação manual, depende do braço do seu funcionário, da altura do seu funcionário, depende da ergonomia do seu funcionário, tá? Claro que, fora isso, que interfere muito, depende de outros fatores, né? Chapisco, cura de chapisco, seu embolso e tal. Mas o que eu quero falar é que, ó, tem muita diferença entre aplicação manual e aplicação projeção mecanizada, tá? Não esquecer da cura. Ah, vou fazer cura em fachada. Vai. Olha aí, o rapaz fazendo cura em fachada, com a mangueirinha, tem internamente com a mangueira furada, adaptada. Olha lá, no balancinho, ó, aplicando a projeção, pode fazer a cura depois. Outro macete, não esquecer de fazer o painel teste quando vocês forem fazer o seu revestimento argamassado, tá? E aqui, né, a 3755, item 5.2.2, né, isso mesmo, 5.2.2, é recomendável que o painel teste seja executado com antecedência mínima, recomendável com antecedência mínima de 3 meses do início do revestimento, tá? Ensaio de bate-choco, igual o nosso amigo falou, Leonardo, né, a pessoa vai descendo ali, ó, verificar se tem algum revestimento, se o argamassa apresenta um som diferenciado, né, que aí você tem que refazer novamente. Por que é importante fazer isso? Ninguém quer que aconteça isso no carro da gente, né? Ainda mais num Santanão, né? num Monza Tubarão, igual esse aí, né? Olha ali, deslocamento de placa cerâmica aproximadamente 4 metros quadrados. Olha aí. Um prédio que havia acabado de executar seu revestimento, fizeram o bate-choco, aonde está marcado aí de vermelho, gente, foi o quê? E ficou um som oco. O que teve que fazer? Retirar tudinho, ó. Então, durante o nosso projeto de fachada, algumas premissas são importantes de projeto, tá? Alguns detalhes feitos juntamente com o engenheiro e o arquiteto no desenvolvimento, análise de projeto de acordo com a 15.575, item 4. Detalhes construtivos, inclinação da platibanda, mastique ali, ó, para a junta de desolidarização, pingadeira ou freeze, inclinação mínima ali. Gente, de grão em grão, a galinha enche o papo. De pequenas coisas nas nossas edificações, a gente evita manifestações patológicas. Inclinações, pô, Ricardo, mas isso aí todo mundo faz. Não faz. A gente está chegando ao final, vou mostrar para vocês. Né, olha aí, ó, caimento correto, suco lacrimal, que a gente chama, ou a pingadeira. Ricardo, e quando a inclinação dessa de cima é invertida, hein? Exatamente, eu tenho essa foto aqui. Eu não vou deixar essa apresentação sem dar esse spoiler para a turma aqui. Vou te mostrar agora. Quer ver? Olha esse detalhe aqui é importante, gente, ó. Olha aí, a pingadeira, né, o peitoril passar, né, porque assim, ó, quando ele não passa, a tendência é acumular água no canto ali, igual vocês estão vendo, né, olha aí,
Aqui, esse que você falou, Leonardo? Olha a Tanto na imagem. base inferior quanto na base superior. Esse aí é na base inferior, né? Esse é na base inferior, a água está caindo para dentro. Mas vamos na base superior. Esse está correto. Esse está correto. Incorreto, correto. Né? Legal? Aqui, ó. Aí, esse que você queria ver. Ah, esse aí. Ah, tô com Esse, infiltração na janela, não sei por quê. Vamos dar uma olhadinha rápida de 5 minutos lá. é. Olha o problema aqui. E sabe o que é interessante? Vocês podem ver que são obras, não é obra lá na periferia, lá na invasão, lá naquele setor afastado, a pessoa pobrezinha que não teve condição de contratar um profissional. São obras de médio, grande porte, né? Então, ter o cuidado com a inclinação, né? Nossa, isso aí tá trabalho demais, Ricardo. Gente, tem ferramentas que você compra para fazer isso aí, a inclinação de 9,5%, ó, ok. Ah, esse trem deve ser caro. Shopee, AliExpress, R$ 50,59, 82, R$ 30,88. Tem diversos preços. Até o iPhone, você usa isso aí, quem tem iPhone, né? iPhone, o preço que está o iPhone, daqui a um tempo o próximo iPhone vai cozinhar aqui em casa, né? Quem conseguir comprar o próximo iPhone por preço que está, não precisa mais, né? Não precisa mais ter cozinheiro, ele vai fazer a comida sua, porque o preço que está esse iPhone está um absurdo, né? Mas vamos lá. Olha aí, nosso colega fazendo o suco lacrimal na obra, ó, vai verificando de cima e embaixo. Aqui, detalhes, gente. Então, quando a gente faz junta aberta também, tem muita gente que faz aquela junta quadradinha, Leonardo. O ideal é ter a junta que faz essa curva para expelir a água. Então, Isso você faz uma aí, ferramenta na obra, essa né? sua dica aí é muito importante, viu? Porque É, a junta para revestimentos cerâmicos com argamassa colante, selada é uma coisa, é é, retangular. Já para revestimento com textura e isso, pintura, ele tem que ser assim, trapezoidal, que a água vem dali na vertical, entra, isso. desce e segue a inclinação e vai para fora. Agora tem que permeabilizar também, porque também não adianta nada. Tem, Está aberto e não está não impermeabilizado, né? adianta, assim, não adianta fazer tudo isso se não impermeabilizar as juntas, tá? Aí a água vai entrar pelas juntas. Então, você tem que impermeabilizar as juntas. Então, aqui, ó, gente, é um detalhe aqui, vocês estão vendo lateral ali que a água vai embora. E aqui, né, uma ferramenta feita na obra pelo nosso serralheiro, né? Quem trabalha em obra sabe que eu tenho certeza que já conversou algum dia com algum serralheiro. Certeza. Combina ali com ele, né? Vamos combinar, eu cobro 50% do material que você comprar. Não, vamos negociar esse preço seu aí, né? Então, olha aí, é esse aqui, É, né, Leonardo? Olha aí, aí, ó. é. E ali naquela foto anterior tem a régua guia dupla, né? Para apoiar Régua o guia frisador, né? dupla, eu não coloquei ela aqui, mas tem aí embaixo ali, ó. Régua guia dupla, dois profissionais, coloca o É. nível ali e faz o corte, né? Exatamente. Então, tudo isso aqui a gente conversa no curso, a maneira de executar. E aí, né, olha aí, né, ó, impermeabilize as juntas, né? Vamos sempre impermeabilizar as juntas. Por quê? E outra coisa também importante aí, saiba utilizar o impermeabilizante adequado, viu? Tem Saiba muita gente, utilizar o né? impermeabilizante. Tem muita gente utilizando aí argamassa polimérica, Hum, que é para uso interno. Se você pegar a ficha técnica, é para uso interno, não é nada para hum, fachada. Quer hum, aplicar aí, não dá certo. Ela cria microfissuras. E outra coisa, a argamassa polimérica, quando você mistura, ela fica muito pastosa, o A com hum. B. Se você entregar para o fachadeiro, ele vai botar menos pó, vai diluir, então vai adulterar o produto, que já não é específico para fachada, e ainda vai adulterar. Então, escolham bem, direitinho, o impermeabilizante. Para não ocorrer isso aqui, ó, a ausência ou impermeabilizante correto, olha aí, isso aí. Gente, então, cada vez mais é importante o projeto de investimento de fachada, projeto de alvenaria, projeto para produções das vedações verticais. Como eu falei para vocês, a edificação não é estática, ela movimenta, tá? Então, os prédios cada vez mais altos, maiores movimentos. Então, diagrama de deslocamentos aí, vocês estão vendo aí, tá? Conforme eu falei para vocês, a alvenaria, nosso revestimento, nossa fachada, revestimento interno e externo, tem ações externo e interno, quente, frio, movimentações, né? E aqui, eu coloco essa foto aqui, que você consegue enxergar diversas manifestações patológicas, né? Em função de diversas falhas construtivas, encunhamento incoerente, ausências de juntas, traço de argamassa incorreta, lá, vocês estão vendo lá, né?
as fissuras, né, mapeadas, as trincas mapeadas, ferro, cabelo, grampo, execução da alvenaria de forma incorreta. Então, você consegue ausência de contraverga, verga e contraverga. Então, tela de reforço versus junta de movimentação. Quanto que eu utilizo a tela, né? Quanto que eu utilizo a junta? Um spoiler, né? Tela de reforço é para impedir a movimentação. Aonde que eu vou colocar? Você precisa entender a sua estrutura, você precisa bater o olho e falar, aqui está sofrendo tração, aqui está sofrendo compressão. Tração, eu vou colocar tela de reforço. Junta de movimentação, eu preciso movimentar, né? Vou colocar ali o meu poliuretano, fazer meu freeze ali. Eu preciso liberar o movimento ali. Porque senão acontece isso. Ou trava ou libera, né? Tem que decidir, ou trava ou libera. Aí aqui, a pessoa, você vê que a pessoa fez ali, ó, o friso, a junta ali para indicar onde tem que ocorrer a fissura ou a trinca, Leonardo, só que ela aconteceu em um lugar diferente. E aqui na imagem, ela aconteceu exatamente onde ela tem que acontecer mesmo, tá? E sempre ter o cuidado, reforço. Recomendado, gente, é tela eletrossoldada, tá? Então, geralmente, o pessoal tem muita atenção nos primeiros e nos últimos pavimentos, é o correto, né? Mas tem que ter atenção toda a estrutura, mas principalmente focar nos primeiros e últimos pavimentos. Aqui, a pessoa não fez o encunhamento, você não está enxergando ali a contraverga, e a pessoa já colocou a tela. Uai, como assim, né? E aqui, Leonardo, essa foto aqui, você quis... Leonardo, tem todo esse material, eu sei que você gosta, tá? Tô aqui. Então, olha aqui, a pessoa fez a junta e colocou a tela. Ela quer assoviar ou chupar cana? Até a própria norma fala, ou você usa a tela ou usa a junta. Então, entende-se o quê? Que não pode ter as duas, né? O cara perdeu dinheiro, perdeu material e não resolveu o problema, tá? E aí, por fim, né, gente, estudar para evitar problemas. Evitar um problema é a melhor maneira de resolvê-lo, tá? O homem de bom senso percebe os perigos que tem pela frente e busca refúgio. Pensa em antecipar, resolver o problema, né? As pessoas inexperientes avançam e sempre sofrem as consequências, tá? Então, gente, essa foi minha apresentação. Eu sei que passamos do horário, mas eu acho que foi válida. Eu queria muito agradecer vocês. Eu gostaria muito de agradecer o Leonardo, que participou. Gente, eu vou colocar no chat o meu Instagram e o do Leonardo, né? Marcelo, 13755, tá? 13755. Deixa eu ver aqui. Grupo, chat, grupo. Eu vou colocar aqui, ó, gente, o meu Instagram, né? E o do Fachada Segura, né, Leonardo? Positivo, bem fácil. Baixar tudo junto, ó. Tudo Fachada Segura. Gente, essa foi a apresentação, né? Obrigado, Melissa, o pessoal que está aí. Parabéns, né? Eu sei que passei do horário. Obrigado, Leonardo. Leonardo aí, show de bola. Depende do traço, né? Indicado pelo projetista Fachada. Quais melhores traços, né? Fachadas na região do Nordeste, né? Como eu disse, Arthur, é muito empírico. Aqui na minha região, eu gosto de utilizar um revestimento argamassado com cal. Eu gosto da cal, né? A cal propicia trabalhabilidade, ela retém água e ainda ela tem agente, questão fungicida, antibactericida, e ela recarbonata, né? Microfissura, ela consegue recarbonatar, tamponá-las. Aqui na minha região, traço... Sim? Sim, a cal também, eu também sou fã da cal. Nossos traços utilizam cal. Até porque agora, quem não utiliza a cal pode pensar duas vezes se vai permanecer na construção civil. Por quê? Devido ao módulo de elasticidade, que é aquela norma que mudou agora em 2023, a argamassa tem que ter módulo de elasticidade menor ou igual a 7 gigapascal. Um reboco feito sem cal, ou seja, um reboco usinado, com incorporador de ar, está dando na faixa de 13, 14 gigapascal. Então, já está meio que fora de norma, né? Então, entendi. Quem não utilizar cal, pense duas vezes aí, porque tiro no pé agora, viu? Ou seja, ela tem que performar bem, né? Absorver bem a informação. Então, gente, eu gosto... Então, na minha região aqui, Arthur, na minha região, traço 1:2:7. Faria de 1:2:7. O que é 1:2:7? Para uma porção de cimento, 2 porções de cal e 7 de areia, tá? Faria de 1:2:7 ou 1:2:9.
claro que 1 para 2 para 7 é mais rico, né? Eu gasto mais cimento do que 1 para 2 para 9, que eu estou utilizando mais agregado miúdo. Em Então, volume aí, né? em, Traço em vol, volume. em É. volume, em volume. Agora, Então, para um volume, né? agora sim, Assim, Ricardo, esse traço aí, 126, ele está dando 0,3 MPa, 0,35 MPa. Pela norma nova de projeto de fachada, tem que dar 0,4 MPa, às vezes 0,5. Então, tem até que rever aí, porque o traço que eu venho tem que indicando no projeto ver. de fachada é 1,5, 1,6 já, para atender o 0,4, 1,5, viu? 1,6. Em volume, é. Entendi. Porque, Em sabe o que volume. acontece? Além da resistência de aderência do reboco, tem agora a resistência superficial do reboco, que tem que ser 0,5 MPa. Então, Eu não uma comentei coisa, sobre isso, né? tá Antigamente, eu não ligado? comentei sobre isso. É muito É, importante que antigamente a norma falava 0,3, a norma falava 0,3 e eram 6 ensaios. A norma, a questão de segurança aumentou, que agora são 12 ensaios e são 0,5 megapascal. Então, praticamente, quase que dobrou a exigência agora. Não é isso, Leonardo? isso. Isso. Tem dois ensaios do reboco. Aquele que você faz o furo, são 12 corpos de prova por ensaio, com diâmetro de Isso. 50 milímetros. Isso. É o teste de aderência do corpo do reboco. Só que a Isso. nova norma de projeto e execução, ela criou um novo ensaio, que é você pega a peça metálica circular e cola na superfície. Então, é um ensaio da resistência Sei. superficial do reboco. Aí essa tem que dar 0,5. Então, mesmo se você atingir 0,3 MPa no traço 126, você não atingirá o 0,5 no superficial, entendeu? Que uma coisa está interligada à Ligada à outra? outra. Ligada à Exatamente. outra. Então, É, tem que acabar tendo que ir para 1,5, 1,6. Com cal. certo. Sem cal, você não consegue, não. Consegue não. Leonardo, então, assim, eu queria agradecer quem está aqui, tá, até agora, que assistiu. Muito obrigado. Leonardo, você está desde o começo aí, eu queria te agradecer de coração, tá, a parceria aí. Nós estamos juntos, nós Tamo estamos junto. brigando aí para fechar projetos contigo, você sabe disso. Eu já conversei lá com a minha diretoria, e se tudo der certo, nós vamos ter mais um projeto aí, né? Se Deus quiser, um novo projeto aí da construtora que eu presto serviço num lugar aí, se tudo der certo, vai ter um projeto lá da Fachada Segura com a gente lá, tá? Beleza. E outra Beleza? coisa também importante, ó, se você quer virar águia um dia, você tem que caminhar com águias, voar com as águias. Então, eu Exatamente. vi que o Ricardo tem um curso a oferecer sobre fachadas, eu nem sabia, estou sabendo agora, mas e eu estou conhecendo o Ricardo pessoalmente agora, só foi pelo Zap, faz uma semana. Pelo Foi. pouco que eu conheci Ricardo nesse treinamento aí, nessa aula, eu já senti que Ricardo ele entende muito sobre fachadas. Tá de parabéns aí. Deixa eu te Para falar, eu elogiar, não, o cara tem que ser bom. que isso, cara, obrigado. Mas deixa eu te falar, eu pesquiso, eu procuro, você sabe que você é uma referência no Brasil, por isso que eu te convidei para participar aqui da nossa palestra aqui, e não é à toa que eu cheguei no você não, porque eu procuro informações dos melhores. Então, você está no conceito aí muito bem valorizado, tá? Eu que tenho a agradecer. Eu que cheguei até você, eu fui atrás porque eu sei que você entende e você foi uma participação ímpar aqui hoje na nossa palestra. Pronto, obrigado. E uma coisa também Obrigado. interessante, quem fizer esse curso aí de Ricardo e virar fiscal de fachada, por exemplo, tiver um conhecimento mais a fundo sobre fachada, você termina o curso e vai oferecer seu serviço para ser fiscal de fachada. Porque a norma não fala quais são os requisitos. Então, você tendo conhecimento, você pode oferecer, você pode cobrar R$ 1.000 por semana para ser o fiscal de um condomínio, ou ser o fiscal da empresa contratada pelo condomínio, ou ser o fiscal de fachada de uma construtora. Pronto, cara, entendeu? Tem 3 caminhos aí a serem abertos. É isso aí, gente. Deixa eu sair aqui da tela, interromper, né? Acho que a gente finalizou, né? Ô, Leonardo, muito obrigado mais uma vez, reforçando aqui, gente, é parceria, né? Então, esse curso a gente ministra ele, é ministrado pelo Instituto de Pós-Graduação, o IPOG, tá? O IPOG é na área da Engenharia Civil e Construção Civil, que eu atuo, que eu sou professor nele desde 2016, é excelência nessa área e a gente sempre procura estar atualizando, são professores que procuram estar atualizados, são professores com especializações e mestrados e professores que têm ampla experiência em atuação no mercado, tá? Que quem tiver oportunidade de fazer a matrícula não vai estar perdendo, tá? Então, vocês vão ter oportunidade. Esse é um dos tópicos de diversos... O curso de MBA, ele abrange diversas matérias. Esse, né, claro que vocês viram aqui só 2 horas, 1h30 que a gente falou aqui, e o curso,
revestimento de fachada, a gente dá ele em média de 1 a 2 finais de semana. Então, vocês vão ver que vocês vão sair de lá dominando bem o assunto, tá? Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato com o IPOG, né? Eu tenho certeza que o IPOG irá fazer condições especiais